aí, galera, estamos de novo com mais um podcast Livre Vem Viver e dessa vez vai ser excepcional. A gente vai falar sobre uma cultura popular brasileira que está aqui em São Paulo pegando volume, pegando preço, como dizia meu avô. Tá pegando preço o negócio aqui. Já pegou preço, já despegou e tá pegando de novo. Que é o forró. A gente vai falar hoje do forró urbano e a gente tá aqui com o Evandro, professor de forró e tá aí desde o começo aí, ó. O cara manja tudo e mais um pouco. Evandro, você tá aí para dar as suas considerações e falar para nós quem é o Evandro. Fala aí, pra galera, quem é o Evandro? Quem é o Evandro? O Evandro Paz. O Evandro Paz nasceu, é legal falar isso. O Evandro Paz não existe, é a pessoa, é o CNPJ que chama, né? O meu nome é Francisco Evandro Rodrigues. Olha que nome Pouca bonito, hein, gente mano? sabia Nome disso. bonito, hein? Então o CPF, quando chega em casa para Francisco, eu sei que tem nada a ver com o forró. Quando chega para Evandro Paz, então eu criei essa identidade para lá atrás para separar as coisas e deu muito certo. O Evandro Paz acabou virando uma representação, eu falo que é o alter ego. Meu CPF é tranquilo, é tímido, é quietinho, não fala em podcast, fica lá em casa quietinho cuidando das plantas e tal. E o professor Evandro Paz, aí você se veste da capa do super-homem e aí pode falar, pode dançar, pode brincar. Algumas pessoas precisam dessa, aspas, autorização social para fazer as coisas. Acho que eu, quando era menino, eu precisei disso, né? Era menino Acho que todos, tímido. né? Acho que Não, todos. acho que tem gente que é mais extrovertido É. naturalmente desde sempre. É a criação e a personalidade, né? Eu era aquele menino tímido, criança, né, quietinha no seu canto, que não fala muito. E aí eu comecei a descobrir na dança, eu tava falando aqui pro Kevin do Michael Jackson, tá? Que o Michael Jackson foi meu primeiro professor. Eu nasci em É. 71, em 81 ou em 82, o Michael Jackson criou lá lançou o Thriller, né? Então lançou o Billie Jean com aquele espacinho do Sim. Moonwalk e tal. E eu, como toda criança daquela época, fazia lá o Moonwalk no colégio municipal lá no João de Três, na Raposo Tavares ali. Então foi o primeiro lugar onde eu pude expressar alguma coisa com o corpo. A gente estava conversando informalmente aqui anterior a entrar o online aqui. E aí a gente estava falando dessa permissão que nossos pais, Sim. geralmente o homem, né, o pai homem, dá pra gente, ou a família, né, do filho homem poder se expressar com certas coisas. Você falou que teu pai dizia Sim, que o violão filho, não era nem pra violão era homem, coisa pra não. homem e É tal. que sai Imagina de isso, uma época de numa textura, ditadura, né? Ele sai é. daquele contexto. Meu pai viveu a ditadura, aquele contexto de autoritarismo, de juventude transviada. Então, pro meu pai, era violão não era, Então, era eu vagabundo. tava exatamente aí em 81, né, no começo da década de 80 ali, né, final da ditadura. E aí, o que eu tinha na educação física no colégio municipal? Ordem Unida. A gente marchava, a gente Sim. andava, marchava. E aí, olha só, eu tava conversando com a companheira, com a Iris, sobre isso, que quando eu comecei a descobrir a minha coordenação motora, depois, né, depois de adulto, pensar sobre isso, né, que eu pensei, como é que eu comecei tudo isso? Foi aí, porque a Ordem Unida lá me deu uma percepção que eu tinha uma boa noção aeroespacial, temporal, a atenção para ouvir a pessoa dizer direita e não virar para a direita. Vou ver, aí você vira. Bem ou mal, né? Não importa se é bem ou mal isso o contexto, mas isso me ajudou a organizar essa coordenação de espaço, né? De atenção que depois eu iria levar para a dança lá depois de adulto. Tô falando que eu tinha 12 anos de idade. Então, olha, Sim. foi bom fazer a Ordem Unida nesse sentido e foi bom o Michael Jackson liberar o corpo e falar, ó, pode dançar, homem pode dançar, porque no nosso contexto, nasci em 71, aquilo Pô, era uma era. escola municipal, periferia de São Paulo e tal, origem cearense, origem nordestina, então você mistura uma criação nordestina com a periferia de São Paulo, com o militarismo, tudo isso misturado num contexto, o que você pode fazer? Nada. Combinação Nem explosiva. respirar você pode, mais ou menos, tem que ficar assim, né? Congelado, sem respirar, isso é o que você pode fazer. Praticamente nada, né? E aí É. imagina isso somado a uma timidez. Uh, Então a dança foi me levando para uns lugares que, tá, posso andar, posso brincar, posso me mexer, posso sentar, mais assim ou mais assado, que não tem preço. Vai se descobrindo, né? Eu percebi isso. Então, Michael Jackson foi meu primeiro cara que falou, uhul, pode. Podemos mexer o corpo e todo mundo tá mexendo, então todo mundo tá fazendo, então não é vergonhoso fazer isso, né? Aí foi crescendo. Durante a adolescência já não tive tanta liberdade corporal assim quanto nessa idade aí com 11, 12 anos. Aí lá para os 16, 17, entrou aquele lance da contextos históricos, culturais, música, né? Rap, então Public Enemy, não sei se você viveu essa época, como de sim. Black Music total na periferia. Eu tava lá junto com tudo isso, bem anterior a Mano Brown. E aí, daqui a pouco,
todo mundo dançando esses passinhos nas danceterias. Era a época dos função, né? Função, os passinhos. paredão de som. Bom, era isso, totalmente isso. Eu aprendi a dançar Everybody naturalmente ali. chic show. Totalmente isso. Então eu aprendi a dançar primeiro coordenação motora básica sem ninguém te ensinar, mas todo mundo fazendo os grupo, passinhos, fazendo os grupos dos passinhos. Aí a gente, o que a gente fazia? Tinha amizade com a galera, ficava em casa à tarde treinando, as meninas, amigas, a Regininha, que era uma grande amiga minha da época, a gente ficava aí de tarde na casa do outro lá treinando, o irmão dela era DJ, colocava música lá nos vinis, e aí colocava lá Comodi, Rodine, Public Enemy, não sei o que, as bandas da época, rap, e a gente ficava treinando, fazendo os passinhos, pra depois ir pra danceteria e mostrar os passos com a galera, Pendal, Toco, ia pra Toco, Vila Matilde, resumo da ópera, Resumo da hipodromo, que mais? Ajuda aí. Brilho, Contramão, Clubhouse lá em Santander, Sunshine. Eu não era tanto do ABC, era mais aqui desse contexto aqui de Pinheiros, mas enfim, várias danceterias. E aí isso foi muito legal, porque me soltou completamente a coordenação motora. E é legal que quando a pessoa é tímida, quando é jovem, nessa idade adolescente, né? Às vezes, geralmente, mas eu procurei, você procura algum lugar que não seja a verbalização. Quem é bom aqui, né? Tem gente que já é descolado do verbal, né? Desde jovenzinho. Então já se dá bem na roda social, vai sentar no fundão, tem aquela brincadeira, tarará. Eu não era essa pessoa, eu era mais CDF, ficava lá na frente e tal. Então você não tem a ascensão social verbal com a galera. Então você procura alguma coisa para ter, né? E a dança foi o lugar onde eu descobri, onde eu ia ter uma ascensão social ali naquele meio. Tanto que depois, com 16, 17, no colégio, o pessoal já começou a ficar me conhecendo como o cara que dançava. Desde essa época. Cara, me diga uma coisa, nessa época não tinha um preconceito? Dentro do nosso próprio meio, nem tanto, porque você estava no meio da amizade das pessoas. Talvez outros de fora olhassem e tivesse algum preconceito, porque sempre vai ter o bullying. O bullying sempre vai existir, não tem jeito. Naquela época, então, era mais pesadão. Que era mais isso que eu tava falando, naquela época era mais, né? Era pesado, né? Era direto e objetivo. Os caras, esse cara é o fresquinho, esse cara aí não é dos homens aqui, dos machão, porque o macho alfa, o contexto era dançar, né? Dançar. Eu falo que dançar... Não dançava, não podia dançar. Eu falo que dançar não era um verbo de homem. No sentido de aprovado socialmente. Sim, então, assim, socialmente me fala, sei lá, ô, galera, junto a roda de cara que fala, falem aí, mas fala 5 verbos aqui de homem. Aí o cara ia falar lutar, jogar bola, não sei, sabe? Ia falar não sei o quê. Ninguém ia falar dançar. Mesmo que ele gostasse de dançar, qualquer dança que fosse, por uma questão social, ele ia dizer, eu não tinha problema, eu danço mesmo. Porque eu gostava de dançar, desde sempre. E aí tem um outro lado que primeiro te soltou socialmente e depois que começou a virar um prazer muito grande. Você soltar o corpo é uma coisa que eu falei, putz, isso é muito bom. Você contou isso, a gente estava conversando antes sobre coisas pessoais, né, então, essa coisa de você estar ali dançando, aquilo te esvazia a mente e você não tá mais aqui, você não tá mais vendo essas pessoas. Não. Você tá na viagem da música ali e depois futuramente você foi para dança 2, que foi o meu caso, né? Antes era ali a rodinha, todo mundo fazendo um passinho ao mesmo tempo, enquanto todas as pessoas davam uma voltinha na hora H do passinho lá, fazia tararã, eu fazia tararararã. Eu dava 2, às vezes 3 voltas. Por quê? Porque eu fui pegando habilidade. E aí eu comecei a ter esse domínio, né? Quando mundo fazia papá, eu fazia papararapapá, dançando. E eu comecei a ter a noção disso. Falei, porra, eu consigo, na média populacional aqui, tinha gente muito melhor que eu sempre, claro, também, né? Mas na média eu consigo dar uma voltinha a mais, fazer um negocinho a mais e tomar um negocinho aqui e ao mesmo tempo voltar no passo na hora certa, no grupo. Então, pô, eu tenho uma habilidade aqui, né? Eu tenho um domínio aqui, né? Que eu descobri por acaso. Meu pai sempre tocou violão, eu não aprendi a tocar violão jovem, porque eu não tenho habilidade, eu descobri que eu não tenho habilidade pessoal para isso. Meu pai tentou me ensinar, não tinha didática boa, era assim, foi dizendo lá, sustenido, bemol, si bemol, não sei o quê. Eu não entendia nada do que ele estava falando, não entendia, porque não fazia nenhum sentido para mim, eu tinha 12 anos, 15 anos. Então eu não fui para música e me arrependo muito de não ter cruzado as duas fronteiras. Eu estava comentando aqui por fora também que agora eu estou fazendo aula na casa dos 53 anos, há 1 ano, eu estou fazendo exatamente há 1 ano, aulas de canto e a apresentação vai ser sexta-feira agora, dia 6. Então, depois de 50 anos que eu fui cruzar essa outra fronteira que foi um pouco antes de tocar instrumentos, eu toco um pouquinho, basiquinho de nada, de zabumba, triângulo, comprei uma sanfona há muitos anos, antes da pandemia, treinei e vendi a sanfona. Não consegui, porque é muito difícil. Exige uma dedicação muito grande, muito superior a qualquer outra coisa. E cantar, eu descobri que eu estou conseguindo
Agora ir para os agudos, porque normalmente eu falo mais assim, meu tom de voz é mais grave e mais baixo. Geralmente quando eu falo assim. Agora eu já tô falando assim com você, agora eu já aumentei um pouco o tom de voz porque eu tô aqui no podcast, tô pensando no assunto, tá. Mas geralmente eu falaria desse jeito, esse seria o meu tom natural há um tempo atrás, que se eu tivesse não pensando nisso. E aí já tô chegando nos lugares que eu tô conseguindo levar a voz mais pro agudo nesta idade, eu tô descobrindo uma nova fronteira aí, né? De pesquisar corpo além da dança, né? Que eu já pesquisei bastante a dança. Pô, legal, mano. E o que eu acho interessante, que eu gostei do Evandro, é que ele tem uma didática muito boa. Se você não sabe dançar, tá o cara aqui pra você aprender. E Opa! não é demagogia, não. Porque ele tá me ensinando a dançar. Que se eu aprendi a dançar com o Evandro, qualquer um aprende, hein, cara? Porque eu costumo ser um pouquinho duro. Agora que não tem ninguém duro ou mole, a pessoa faz, eu tenho dois pés esquerdos. Essas as fases Se... clássicas, pessoas quando ligam pra gente, quando procuram a gente pra aula, falam assim: ó, só que eu sou aquele lá que tem dois pés esquerdos, ó, eu sou aquele lá que parece um poste, eu sou aquele lá que sou muito tímido, então na hora que tá numa formatura, ou num churrasco, ou numa coisa familiar, ou num evento X, que aí toca aquela música do forró, da não sei do que, eu sou o que corre pra mesa, pega um copo e me escondo, porque eu sei que alguém pode me chamar pra dançar. Eu já morro de medo da ideia de me expor socialmente no meio de um salão e as pessoas me olharem. Então tem um lado da cobrança social também, que às vezes a pessoa até tem uma habilidadezinha lá que ela nem sabe que tem, ou que domina tão bem, mas tem esse lado da cobrança social sobre o homem, principalmente. Sim. Que as mulheres, de maneira geral, têm um pouco mais de liberdade corporal pela própria criação, pela própria questão social, né? E Não, os homens... isso que você falou é fantástico, essa ideia da cobrança social. É mais ou menos como falar outro idioma. Tipo, a gente tem alguns contatos com pessoas de outro idioma, e eu não tenho um problema com línguas, assim, não é que eu sei falar, mas eu não tenho um problema em querer me comunicar. E eu falo errado. Meu filho fala 7 idiomas. Uau! E aí ele fica, pai, você tá falando errado, você tá. Ele dá risada, você tá inventando palavra. Eu falo, eu sou gringo. Eu não, eu não tenho obrigação de falar perfeitamente um outro idioma. Eu falo errado o português, que é o meu idioma natural, imagine outro, né? Essa frase é a melhor, é que você É. matou. Por quê? Porque vem um gringo aqui, ele fala, eu vai amanhã E tudo bem, no sua casa. E todo e tudo mundo bem. não reclama, né? Acolhe, né? Acolhe. Então é mais ou menos isso a dança. Pô, se você não sabe, mas tenta, vai. Você não sabe, todo mundo já sabe que você não sabe, então tenta. Então, Né? mas olha o poder da cobrança social sobre a gente, como isso é forte e nos impede de fazer coisas que a gente, de repente, gostaria de fazer, como tocar um instrumento, cantar, dançar, falar outra língua. E a gente fica. Eu falo que é quebrar, eu chamo de quebrar a arrebentação. Processo falar de didática, metodologia, né? Quebrar a arrebentação. Tá, eu não sei dançar, não sei falar inglês, não sei tocar um instrumento, não sei cantar. 4 exemplos, arte marcial, qualquer coisa. Legal. Aí começa a fazer aulas ou começa a vivenciar aquele processo, seja eu sou brasileiro e quero falar inglês, seja mudar radicalmente, mudar para os Estados Unidos sem saber falar e me virar para falar sem fazer aula. É uma maneira. Sim. Ou não, vou entrar numa escola de inglês aqui ou lá, fazer uma imersão, fazer um curso lá e vou começar a ter as duas coisas, o dia a dia e a metodologia didática. Tá, qual é a dificuldade maior? E para dança a mesma coisa. É quebrar a arrebentação. Tem um trampo ali que você fica ali um tempo assim, meio que parece que você tá assim, ó. Que tá circulando e parece que não tá indo para lugar nenhum. Sim. Essa hora você está construindo o repertório. Você está quebrando Pô, o que isso a é gente legal, chama hein? de desconstrução da língua mãe. No caso, língua mãe, literalmente, no caso da língua falada, que é o português, no nosso caso, português, por exemplo, para o inglês, e no caso do outro, assim, não danço para o danço. Então, Sim. assim, não danço nada e vou aprender a dançar qualquer coisa, balé, jazz, samba rock, dança do ventre, qualquer dança, break, hip hop, não importa, qualquer dança. Não sei nada e vou aprender. Aí você fica ali, né? Ó, Sim. a timidez, ó, o negócio. Porque tá todo mundo que já sabe um pouquinho, que tem um pouco de desenvoltura fazendo errado, às vezes, errado dentro de um padrão que seria excelência, né? E aí, quem tem mais timidez, ou se cobra demais, ou alguém te cobra demais, demora mais para aprender para quebrar a arrebentação por causa disso, porque esses mais descarados, descolados, geralmente aprendem mais rápido, porque ele demora menos para quebrar a arrebentação, porque ele não tem vergonha da Boa. cobrança. Sim. Então, assim, meu, você tá conjugando errado falando inglês. Você tá conjugando errado, você tá entrando. Você Tá tá, inventando tá palavras, inventando que é o que palavra, tá meu no filho fala. Ô, sotaque minha errado, filha. tá inventando construção, porque não é só falar inglês. Eu falo inglês relativamente bem, dou aula em inglês, viajei muitos países já dando aula, etc. Viajei quase o mundo inteiro. E eu não falo inglês no sentido de dentro do A1, B1, A1, A2, B1, B2, que é a construção, como tem que ser, né? Eu me viro.
E eu fui com parceiras já dando aula comigo, que teoricamente estavam no nível mais avançado que o meu. Mas eu era mais descarado e falava mais. Desse jeito, eu não ficava construindo a frase para falar o present continuous, o present tense e conjugar o verbo e falar a construção como é no inglês. Eu pensava em português, construía em português, falava meio meia boca, falava a frase que o gringo tá achando esquisito aquele jeito, porque a construção de frase, você que já fala um pouquinho outras línguas, sabe que é diferente. Sim. Se fosse falar o português do jeito que fala o inglês, é a coisa mais esquisita do mundo. Se você construir uma frase em português, mas um gringo que fala inglês, e ele construir a frase em inglês e traduzir o jeitinho que ela é em português, a gente fala, meu, o que você está falando? Isso aqui, isso aqui, acolá, e a preposição lá do outro lado, isso não faz o menor sentido pra gente. É a mesma coisa eu falando inglês, eu devo falar tudo esquisito. Mas eles entendem. Sim. E eu não me ponho no lugar de cachorro vira-lata, não me ponho. Então eu não fico nesse rolê de cobrança de eu deveria estar falando esse lugar perfeito, que é o ideal, né? Eu não sou, é o que você falou, eu nem em português sou obrigado. Adoro falar, eu tive modéstia à parte pela questão da idade lá, eu tive professor de português muito chatas no bom sentido da palavra, que me fizeram aprender a falar a parte gramatical e a parte morfológica, a parte, toda a construção do inglês, do português, que me deram essa cobrança muito grande, a da minha geração, né? E por sorte eu tive isso, então eu conjugo tudo certinho em português. Mas eu adoro falar nós vai, nós fumo, nós brincamos, porque eu falo assim com as pessoas que eu tenho intimidade, claro, Sim. brincando aqui. Quando eu tô com aqui uma roda de pessoas que eu tenho, a minha mulher, sei lá, os amigos, aí nós vai lá, não sei o quê, eu falo desse jeito, de brincadeira, e não é nem de, sei lá, com algum desprezo. É porque eu acho que é comum, que a gente está num país que as pessoas mal estudaram. Minha mãe, imagina, nem estuda até a terceira série. Então isso não faz a menor diferença. Isso não torna Sim. ninguém melhor ou pior. E eu, Perfeito. por acaso, tive estudo e por acaso tive acesso depois no colégio mesmo e na escola municipal anteriormente e depois no colégio pago que eu tive a oportunidade de pagar a aula de inglês. E aí depois tive acesso a sair do país, a aprender um pouco mais, a desenrolar a real, que não é o livro, é a É a conversação. conversação, Você tá exatamente. num lugar lá na gringa e ouvir uma conversa assim e entender o contexto. Eu não entendia tudo. Tô entendendo tudo perfeitinho, não entendo Netflix tudo certinho. Mas meu, pego quase tudo, entendo, tá? Então não tô num livro de excelência já, mas vou pra gringa, chega um gringo aqui agora, passou aqui agora, chegou um gringo aqui agora, estamos aqui nós dois aqui, chegou um que começou a conversar. E ele começou a conversar comigo, já desenrolo. Eu já Vou consigo. embora. É Sim. perfeito? Tô conjugando? Tá? Não tá, mas eu me viro muito bem. Isso é importante. Então, eu acho que a grande cobrança das pessoas, voltando para o contexto da comparação com, né, com língua, com cantar, com tocar instrumento, qualquer coisa, é a gente não se cobrar demais. Não vale a pena, cara. Quem que se cobra demais e quer excelência antes de quebrar a arrebentação, que é esse processo de construir um repertório, seja dançar forró, seja falar outra língua, seja não sei o quê, você tem que errar muito. Quanto mais você erra, mais rápido você quebra a arrebentação, mais você constrói aquele repertório básico daquele objetivo. Daqui a pouco eu estava sonhando em inglês na gringa. Eu tava na gringa, eu tive um sonho em inglês, cara. Não sei se foi perfeito que ninguém me corrigiu no sonho. Mas que eu sonhei em inglês, eu sonhei. Aí É já fato. era, aí Você já era. tava certinho, Sonhei, aí já você era. tava certinho que eu tava falando, eu ouvindo, não sei, mas que eu sonhei em inglês, eu sei. Falei, pô, então aqui já chegou no lugar que eu já conheço, já domino isso aqui. Dançar a mesma coisa. Eu dou aula há 30 anos, comecei a dar aula em 94. 30 anos dando aula de forró no mundo inteiro e tal. Eu tive 3 viagens em 30 anos, uma proporcional a 10. O que é viagem? Você tá dançando e aí o salão desaparece, é o Matrix. Parece que Sim, desaparece, sim. a música começa a baixar assim. Sabe igual filme? Parece igual Sim, filme. E já. detalhe, eu não uso droga, nunca usei maconha, não usei nenhum tipo de droga. A única droga que eu já usei na vida foi álcool. E em 50, eu só bebi álcool. E eu tive desde criança acesso a todos os tipos de drogas que você pode imaginar, porque eu cresci na periferia, então já com, sei lá, 10, 11 já tive acesso a cigarro. 12, 13 tive cigarro maconha, né? Cocaína, né? E passava na minha mão. Passava na minha mão. E na roda dos brothers. E eu passava do próximo. E os caras no começo me enchiam o saco. Você não é homem, você não é de nós, você não é nós, você não é nós. Você não tá com a Sim, gente, você não. é isso, Você não então sim. você vai, mano, você vai negar a gente? Falei, brother, na moral, vocês ficavam, mas eu não quero. Que Então eu legal, nunca hein, precisei cara? de droga, graças a Deus, eu agradeço muito isso, pra me estimular. Álcool, comecei a beber álcool, cerveja com 16 anos de idade, eu acho. Meu amigo, que até hoje meu amigo, bebemos ali, eu achei ruim. Hoje bebo, tá, né? Mas não sou um. Eu descobri que eu não tenho propensão ao vício.
Isso é Uma coisa que eu fantástico, isso é analisei bom. na minha vida, tecnicamente, Isso é falando, bom. quando você olha a tua vida e analisa assim, que eu, por sorte, eu acho que, tecnicamente, se alguém analisar o meu cérebro, esses caras que mexem com neuro, não sei o quê, eu acho que vão chegar à conclusão que eu não tenho, quimicamente, Existe esse tipo de pessoas. facilidade ao vício, seja do que for. Porque eu me viciei no forró. Forró eu perdi. Essa briga eu perdi. Eu não posso dizer o mesmo. Eu, É, se vacilar, eu uso todos os tipos de drogas e mais um pouco. eu não estou dizendo que seja melhor ou pior. Não, É um contexto. pra mim, pra mim, minha opção, eu acho ruim esse meu, né? Se eu não me policiar, álcool, droga, eu tenho propensão violenta pra isso. Então eu me policio com Eu isso. descobri que eu tenho facilidade de mudança. Isso é uma coisa muito importante na vida. Facilidade de mudança te tira de ciclos. Vício é ciclo. Vício não é vício, vício é hábito. Tanto que os médicos não falam vício, eles falam assim, você tem o hábito de fumar. O hábito, exatamente. Minha mãe, isso. ela tem 82 anos, ela parou de fumar, agora quase faleceu agora em 2000, exatamente quando um mês antes, literalmente, de entrar a pandemia. 2020, né? Foi fevereiro para março. Março foi, acho que se eu não me engano, foi oficializada. Estamos em pandemia. 2020, se eu não me engano, foi isso. Sim. Em fevereiro, ela tomava lítio há muito tempo, etc. E ela teve uma intoxicação por lítio, ficou no hospital uma semana, muito ruim. Ela nem se lembra disso, pra você tem ideia. Ela sempre acordou no hospital, de repente, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, ela não entendeu direito o que estava acontecendo. E ela estava teoricamente lúcida, ela estava aqui, assim, ó. Não é que ela estava desmaiada, não, ela só estava meio ruinzinha e tal. Mas aí a gente descobriu que ela teve essa intoxicação e por causa disso ela fumou a vida inteira, do 40 tem um pouco de efizema e tal. Mas a gente, depois, ela morava ainda sozinha na casa dela. Eu morei com ela há muitos anos, depois eu saí, casei, né? Ela ficou. E ela começou também a não enxergar direito o suficiente para, por exemplo, atravessar a rua e ver o ônibus e entender a distância que o ônibus está. Ela não tinha essa distância mais. Então a gente achou por bem, aproveitamos que ela ficou debilitada por uma semana e saiu da casa dela e pedimos, né, para ela passar a morar com a minha irmã. Ela saiu de uma casa para um apartamento. Para ela foi a pior coisa do mundo, que está acostumada com a liberdade dela, a casa dela, as coisas dela. Só que qual era o problema da casa dela? Uma casa que a pessoa mora há 30, 40 anos, ela tem o quê? Milhões de hábitos. Isso. Que viram vícios. Então ela já fumava, já bebia café a litros por dia por hábito. Dito vício. E aí, quando ela foi para casa da minha irmã falou, não, aqui não dá para fumar, só dá para fumar, nem pode, tecnicamente, nem pode fumar nas dependências depois de... Antigamente podia, né? Na nossa época podia. Mas uns anos, não sei quantos anos pra cá, nem pode fumar não oficialmente pode. Nas áreas fechadas. não, nas áreas comuns, úteis de um condomínio. Nem pode. Então ela teve como convencer minha mãe tecnicamente, entende? Ó, mãe, não é que eu não quero. É que não pode. Você não pode fumar nem no apartamento e nem ali. Você pode fumar lá fora, não sei aonde, ou você vai criando dificuldades. Café, ela falou que ela sentia muita azia, refluxo e tal. Eu falei assim, café, você tá tomando café requentado, tá te fazendo mal, você tomou com cigarro. Enfim, ela cortou o cigarro e o café. Hoje ela não fuma mais e não toma café. Ela desprendeu. Hoje eu esqueço disso, às vezes eu bobei, esqueço, ela tá na minha casa, faço um café, mãe, vai tomar café, mãe? Ela fala assim, não. Aí eu falo, putz, eu não devia ter oferecido café pra não retomar, né? Porque uma coisa chama a outra. Ela, não, então, eu quero um chá, não sei o quê, porque o café faz mal, ela fala, né? O café me faz mal. Aí eu falei, olha que legal, ela já, ou seja, eu peguei do meu pai e da minha mãe uma coisa muito boa, meu pai e minha mãe fizeram a mesma coisa por muitos anos, eles fumaram muitos anos, e um belo dia meu pai jogou a carteira de cigarro, meu pai era um homem cearenção das Antigonas, assim, pegou a cadeira e fez assim, amassou e assim, não fumo mais. Um belo dia. Eu, sério? Eu falei, não fumo mais. E ele depois voltou, ele ficou 10 anos sem fumar, eu lembro. Depois ele acabou voltando a fumar. O psicológico pegou ele. Eu quero dizer que assim, que a gente tem essas coisas de gatilhos mentais, vamos chamar assim. Não sei se não é um jargão, né? Mas são gatilhos mesmo. Quando você vê o gatilho tá te levando para cá, ó, e você não percebe. Se você não tiver alguém que, alguma coisa, alguma ação que te tira, o dia a dia te pega, o gatilho te pega, e você tá de novo fumando, de novo não sei o que, de novo. Então eu fico tentando olhar os meus gatilhos na minha vida, o que é gatilho bom, o que é gatilho ruim, repetitivo, para tentar. Não tô dizendo que eu consiga, mas eu fico tentando não entrar nos vícios dos gatilhos mentais que a gente, sem perceber, embarca. Não, isso é fantástico. Qual é o gatilho antes da ação, entende? Sim. É uma coisa que eu, sei lá, nunca fui mais, faz de conta que eu fumasse, então eu fumava. E aí parei de fumar. De repente eu pego um gatilho. Aí esse café. gatilho Todo mundo que fuma é o café, né? Alguém ali, não sei o que, uma ação ali, eu vou fumar só pra, né, não sei o que, pra, de repente, um estresse ali e tal. E quando o cara fumou um, pronto. Meu pai foi assim, 10 anos depois voltou a fumar. Ele fumou um bocado. Isso atrapalhou muito. Meu pai faleceu em 2008
Mas ele teve um derrame cerebral, um AVC, né? Quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Ou seja, 1980, mais ou menos isso. Ele teve um AVC. E ele não se recuperou bem desse AVC. Ficou 1 ano e meio de cadeira de roda, puxando uma perna, aquele tipo de AVC. Então a mão esquerda fica, Sim, sim. segura uma caneca assim, tá conversando com você aqui, a gente tá conversando de manhã, no café da manhã. Conversando, estamos conversando. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, ia fazendo isso a caneca. Sim. Ele perdeu você perde o firmeza, total sim. controle sobre ações diversas, né? Mesmo assim, ele construiu a casa que minha mãe morou até ele falecer. Depois do AVC. Ele ficou, ele ficou 1 ano e pouco de cadeira de roda, fisioterapia, lá. Depois se recuperou dentro desse possível, perdeu não sei quanto por cento, 40, 60% de uma visão e muito da outra. Ele enxergava muito mal. Ou seja, meu pai era pedreiro. Toda a família do meu pai era de pedreiros. Pessoas muito humildes, Ceará e tal. Ele não conseguia mais olhar o nível para tirar um nível. Mesmo assim, ele criava artifícios. Pegava um negócio vermelho, aqueles canetão. Não tinha esse canetão que hoje tem, que é de lousa, né? Não tinha. Sim. Tinha outros lá, daqueles Eram uns lápis. pincel atômico, né? Pincel atômico. Usava um pincel atômico e riscava o nível, riscava o metro. Lembra de metro? Hoje em dia é Sim. trem, né? Riscava o metro nos pontos para marcar pontos maiores a cada 10 centímetros para saber onde era e fazer a diferença. Sabe? Ele criou artifícios para continuar sendo pedreiro mesmo sem enxergar praticamente nada. Como é que ele tirar um prumo se ele não enxergava? Como é que ele ia colocar a mangueira de nível? Sabe o que é mangueira de nível? Para tirar prumo? Sim, sei. E não enxergava, me chamava, eu era criança. Enfim, como é que a pessoa se adapta numa vida e ainda constrói a casa que minha mãe morou até a pandemia agora, que eu morei durante muito tempo, que hoje é alugada e tal, que a gente chama de casa da minha mãe, né? Sim. Ele construiu essa casa mesmo assim depois. Ele foi um cara que, meu dia, eu sou baixinho, mas meu pai era menor que eu, desse tamanho, assim, 1,49 m ele tinha. Quando jovem adulto, morreu com, sei lá, com 1,45 m, a pessoa vai ficando mais encolhidinha quando fica mais velha, né? E ele acabou falecendo, depois teve no coração, né? E aí não resistiu muito, ficou 1 semana e faleceu. Mas por causa do coração, é porque o pulmão já é muito debilitado, porque ele já tinha fumado muitos anos e porque já tinha essas sequelas do AVC. Então ele ainda viveu dos 33 anos e morreu com 61. Viveu quase 30 anos ainda depois do AVC. Olha, isso é um... né? Para quem tem AVC, sabe que você né? Numa condição de humildade, principalmente. Eu sou uma pessoa muito de justiça social, assim, de olhar a vida como ela é. Uma pessoa que tem um AVC e é milionário ou mais, com todo, né? Ela vai ter outras condições sobre o pré-atendimento, o atendimento e o pós, as fisioterapias, etc. Uma pessoa que era pedreiro, vivia na periferia, em 70 e pouco, 80, imagina as condições que foi a operação, o pós, a fisioterapia, etc. E mesmo assim o guerreiro ainda... Não, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Né? E sendo uma pessoa miudinha, olha, são vários contextos. Isso é fantástico, né? cara. Isso é fantástico. O que isso tudo ensina pra gente, né? Traz pra gente, né? Então eu acho que esse exemplo de vida do seu pai teve uma influência, talvez indireta, sem consciência, nessa sua vida de dançarino e tal, nessa sua vida de introvertido, mas na dança, né? E me diga aí, já falou como começou a dança, como foi pro forró, como parou no forró, e a sua história com o forró, vamos lá. Maravilha. Então, na dança a gente parou lá que eu tava com 16, 17, dançava primeiro black music, rap, hip hop, não sei o quê. Depois dance, o que veio vindo depois dos gêneros musicais, house, né, da década de 80, sim. Dance music e tal. Dancei tudo isso aí, muitas entrevistas. Poperô, que chamava de poperô, que era o Pump Up the Jam, né, que era o poperô, né, o famoso poperô. Technotronic, nome da banda. Aliás, marcou a época aí. Aí, década de 80, eu tinha tido contato com a Dança 2. Forró faz parte de um leque que chama Dança 2, ou depois Danças Sociais ou Danças de Salão. Que é então, você tem assim uma árvore central que é dança, e depois você tem membros, né? Galhos que se dança A, B, C, D, F, G, H. As Dança 2 é um desses galhos da dança. Certo. E dança é considerado como, tecnicamente, dentro da cartilha, como arte cênica. Importante dizer isso para o desdobramento. Arte cênica. Então, teoricamente, dança é uma arte cênica. Tá? Junto com teatro, com circo, etc. E aí, a periferia de São Paulo, você tem uma coisa que era, década de 70, 80, que era o samba rock. Isso é muito importante. Tem um movimento black do samba rock, muito forte de dança e de bailes. A gente fazia os bailes
teu aniversário. Fechava a garagem, juntava os DJs, os moleques Sim. metiam um samba rock, a dança, o que fosse rolando ali. Só dançavam um com o outro, brincavam, tá? Era muito comum isso. Eu cresci vendo isso na minha juventude inteira. Mas eu era o timidão que não dançava. Ficava vendo os caras com o Black Power, gigantes, homens grandões, fazendo lá e passando embaixo, fazendo os passinhos e tal. E eu achava aquilo lindo. Mas eu não sabia, não tinha nem agilidade, nem sabia como começava e como terminava, nem né, tinha coragem de chamar alguém para dançar. Então aquilo foi só uma inspiração a princípio, mas que não houve uma fisicalidade. Aí lá com os 16, 17, quando eu dancei muito nos bares da vida, nas danceterias da vida aí, eu peguei esse repertório corporal e essa coragem mesmo, que é um lugar que você se apodera, né? Dessa liberdade corporal de poder, assim, tocou uma música agora, eu tô no ponto de ônibus, eu danço e não tô nem aí. Isso é uma liberdade que você Sim. conquista. Tem gente que nunca conquistou isso, talvez não venha a fazê-lo. Seja cantar, seja falar inglês, fazendo as comparações, né? Seja Sim. o que for. Você, tá, aconteceu aqui agora. Aí o gringo falou que é agora. Aí você faz assim, não fala porque tá com medo da cobrança do gringo achar que você fala errado. Sim. No meu caso, eu dançar, eu não tinha mais vergonha. Então eu dançava no metrô, no ônibus, em qualquer lugar, porque eu não tinha mais questão com isso. Isso foi maravilhoso. Aí comecei a trabalhar na USP, com 15 office boy fora, 16 prestei em concurso na USP. Entrei, concursado, trará. Legal, tinha uma grana legal. Molecão, paguei meu colégio, no São Luís, na Paulista, à noite. Trampava de dia na USP, office boy, não sei o quê. Aí lá na USP, quando eu já tinha 20 anos, tinha vários cursos de dança de salão. Então, em cima do bandejão da Química lá, que é uma das faculdades, o bandejão é o restaurante, né, universitário, tinha um salãozão enorme, diretor acadêmico, e tinha aula de dança de salão. Eu comia no térreo e ouvia a música. E eu sempre estava ali, tá? E um dia eu subi a escada. Aí eu olhei a galera dançando, eu pensei, nossa, que legal, o pessoal dançando rock, rockabilly, samba, na época o samba que tocava aqui em São Paulo era outro samba. Tango, uns forrós diferentes e tal, etc. Falei, pô, que legal. Olhava e ia embora. Eu fiz isso séculos, séculos de maneira de falar, fiz isso não sei quanto tempo. Talvez um ano, não sei, eu não sei precisar. Mas fiz isso muitas vezes. Tantas vezes que o professor até já olhava para mim e convidava para dançar, porque faltava homens para dançar, a gente era mais mulheres que queriam dançar dois, né, na média daquele momento. E aí o cara, pô, vem fazer aula com a gente, é legal, não sei o quê. Eu falei, não, vou, um dia eu venho, hoje eu não posso, hoje eu não posso. Isso ia protelando. Um belo dia ele quase me catou pela mão, literalmente, e falou assim, meu, ajuda a gente. Hoje realmente tá faltando muito mais homem. Faz de graça, não sei o quê, me ajuda, preciso de... Aí eu fiz uma primeira aula, adorei, achei fantástico. Ainda uso essa primeira aula, a didática dessa primeira aula, para mim foi a melhor aula que eu tive na vida. Até hoje. Fiz 1000 aulas, fiz Muito faculdade de legal. dança, fiz 1000 outras aulas de tudo quanto é curso de dança que você pode imaginar, fiz muitas aulas. Mas essa aula, para mim, foi a aula realmente magna, assim, fundamental de tudo. Posso até depois explicar. E aí, vi que eu tinha facilidade para aquilo. Porque para mim era uma coisa muito fácil. Eu tinha que abraçar, eu não tinha problema com isso. Tem gente que tem problema com abraçar outra pessoa. Rodar o salão, no salão grande, andar para frente. A música era como se fosse uma valsa. Eles chamavam de... Como era? Passo doble, alguma coisa, não lembro lá o nome. Mas o ritmo era como se fosse um arrastapé lento. Então, o ritmo era assim. Pam, 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 para, pam, 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 pam. Não era 2, 3 paus igual o forró, Sim. o samba. Era só assim. E lento. Mais lento que um arrastapé. Então era só andar, trocar o peso na perna e andar, dar a volta no salão abraçado com a pessoa. Se tivesse agilidade, já girar para um lado, girar para o outro. E dar a volta no salão e chegar no mesmo lugar. Era só isso o proposto da aula. Fizemos isso alguma vez, trocou os pares, não sei o quê. O professor chamou e falou, e aí? O que deu errado? Aí a galera, tudo. Bateu o joelho, um bateu no outro, bateu a cabeça. Na hora que eu virei, torceu a mão. Aí ele torceu minha mão, era não sei o quê, altos desconfortos, altas, a gente chama de ruídos de comunicação, né? Altos encontros ali, né? Aí ele explicou os porquês. Tem que trocar o peso na mesma hora para o mesmo lado. O mais importante não é o passo que está fazendo, é a troca de peso. Só tem dois lados, só tem esse e esse. Trocou o peso ao mesmo tempo para o mesmo lado, e o pulso está dizendo, tá. Pisou nisso aqui, ó, está no ritmo da música. E nisso você pode andar para frente, andar para trás, virar para um lado, virar para o outro. Esse é o básico de dançar dois. E lógico, manter um corpo equilibrado, não cair. Né? Ele foi dando as dicas básicas. Cara, isso para mim é a aula principal da dança 2. Se você tiver isso aí, o resto é passo. O resto é estilo A, estilo B, que a gente chama de sotaque corporal. Então o forró foi uma das danças que eu encontrei ali. Isso era 1991. Em 93, eu trabalhando na USP, já estava acontecendo o chamado, a primeira momento do forró em São Paulo, que hoje são os donos do Canto da Ema, Paulinho, Magno. Eles já faziam os bailes, eles contavam isso, que eles faziam bailes no Anhangabaú. Eles eram produtores de bailes eles chamam de brasilidades.
músicas brasileiras, tipo Tropicália, né? Gilberto Gil, Caetano, Baby, não sei o quê, Gonzaguinha, essas coisas. E no meio ali já gostavam do forró. No meio, final da festa, eles colocavam ali um Dominguinhos, colocava ali um Jacques do Pandeiro, colocava ali uma Marinês, um Luiz Gonzaga, e a galera dançava ali, universitário, os bailes jovens dançavam ali do jeito que imaginavam que seria, né? Brincava ali de dançar. Isso foi crescendo, isso foi para a USP, isso foi para as faculdades, então foi para a USP, depois as particulares PUC, Mackenzie, FAAP, não sei o quê, SPM, não sei. E começou a ter um burburinho um pouco maior sobre isso. Os diretores acadêmicos, quando faziam bailes, foram absorvendo isso, que é uma percepção, eu fico imaginando que é uma coisa muito orgânica. Foram percebendo que isso tinha demanda, né? Tinha ali Sim. sabe quando você começa a ter o olhar, isso pode crescer, isso é legal. A princípio é orgânico, isso é legal. A galera gosta mais, a galera tá dançando junto, tá gostando, vamos incentivar isso. Então os bailes começou a ter. O professor Wagner, que criou o Projeto Equilíbrio, ele era da veterinária da USP, ele tinha ligação com a veterinária da USP. Fazia bailes na veterinária na USP, principalmente, mas fazia também na biologia, na Poli, não sei onde, outras faculdades dentro da USP. A USP, quem não conhece São Paulo, é do lado da Marginal, que é do lado ali da ponte da cidade universitária e da ponte de Pinheiros. É muito perto ali dessas três pontes, Jaguaré, cidade universitária e Pinheiros, muito perto de Pinheiros. Depois desses bares foram crescendo na USP, e ele alugou lá a quadra que era o colégio Equipe, na rua Eugênio de Medeiros, ali ao lado da Paz Leme. Atrás do Motel Astúrias, né? Até na essa rua era a minha atrás do Motel referência, Astúrias, atrás do Motel que Astúrias. era a quadra do colégio Equipe no começo. Era um colégio que ele alugava lá um espaço, fazia uma parte, fazia um bailinho lá. Só que o Paulinho, eu não peguei o primeirinho, eu peguei já a segunda parte, que depois mudou pro lado do lado, que parecia uma fábrica, assim. Eles disseram que cresceu de uma forma muito exponencial. Era assim, fizemos uma festa pros brothers lá, e foi, sei lá, 100. Aí fizemos a segunda, foi 300. Fizemos a terceira, foi 700. Na terceira, foi 1.500, foi 3.000. Foi assim, uma coisa assim, um exponencial muito grande de crescimento e manteve o exponencial de crescimento. E aí, o dono do Remeleixo tinha já o restaurante, que era o Remeleixo era um restaurante de comida nordestina, naquele esquema da Paz Leme com a Ferreira ali. E ele já começou a ver lá os bailes crescendo e também sacou que era um potencial e começou a fazer um baile também lá no Remeleixo, com o que você citou, Banda Mafuá, Trio Frigolino, aí depois Trio Sabiá, Trio Chamego. Mas era basicamente os trios, Milton e Edberto. Os primeiros não tinha as bandas ainda. Ainda eram os trios dos mais velhos, né, que foram trazendo isso. Depois Trio Chamego, depois Trio Cristalino, Trio Juazeiro, etc. Isso foi crescendo cada vez mais. Então essas duas casas foram as primeironas ali, né? Projeto Equilíbrio primeiro, Remeleixo ali Aí isso foi crescendo. 93, 94, 95. 94 eu comecei a participar disso e eu já dava aula na USP. Em 94 me convidaram para dar aula. Eu fazia aula de dança de 91 a 93. De 93 para 94 alguém me convidou para dar aula dentro do sindicato da USP. Pessoa que eu fazia parte lá, o pessoal, Evandro, você já dança? Que eu apavorava as festas dos funcionários da USP no final do ano. Já rolava lambada, e eu dançava tudo girando, todo mundo, fazia aquela bagunça e tal. A galera adorava, né? Aí eu já comecei a virar o dançarino da minha unidade da USP lá, né? Da COSES, grande abraço povo da COSES, hoje chama SAS, mudou a sigla. Aí me convidaram para dar aula no sindicato. E eu dava aula de danças de salão, 94. Forró era uma das vertentes, mas não era ainda esse forró que a gente hoje depois chamou de forró universitário, né? Ainda era forró que eu tinha de referência, que era os forrós mais como dança no Nordeste, que é forró, eles têm específico para baião, específico para shot, específico para chachado. Cada dança dança de um jeito. Não é como esse misturado que teve o forró universitário. É diferente cada uma das danças. E aí, eu começava a levar os meus alunos para o Remeleixo. Então, eu ia com 20, 30 pessoas para o Remeleixo em 94, 95. E o dono adorava, porque ainda era um começo para ele, o baile. Então, para ele ia, sei lá, 100 pessoas, 150, 200, não sei, e uma quantidade X de pessoas. E eu levava bastante proporcionalmente, né? Eu levava 20, 30, 50, uma galera comigo, assim. E aí foi fazendo uma amizade, foi fazendo um contexto ali de baile com ele. Isso foi crescendo cada vez mais, 94, 95, 96, 97. Todo esse contexto do forró foi crescendo muito exponencialmente, muito. Então tinha só o Remeleixo e o Projeto Equilíbrio. Daqui a pouco tinha o Remeleixo Lapa, daqui a pouco tinha o Panelinha Baiana, que era um restaurante onde o Milton tocava de vez em quando. Daqui a pouco abriu o KVA em 97. Isso foi um hiato. Porque o que aconteceu com o KVA? O KVA era um centro cultural Elenco KVA.
Eles tinham aulas de teatro, aulas de música, aula de um monte de coisa de cultura durante o dia e uns bailes à noite, não só de forró, não era uma casa de forró. Era uma casa noturna, que chamava Casa de Energia Noturna, KVA, a sigla. E aí lá tinha o samba da vela, chegou a ter o samba da vela lá, tinha outras músicas, salsa antes, não sei o que, etc. E forró era uma das vertentes. Foi crescendo, depois virou a sala de reboco no fundo. Antes tinha uma sala lá em cima quadriculada e tal. Vários forrozinhos deliciosos lá. E qual foi o grande diferencial do KVA? Eles, por durante o dia ter gente menor de idade mesmo, 14, 13, 15 anos de idade, eles criaram uma matinê que podia ficar até meia-noite e esse pessoalzinho novinho podia ir para essa matinê porque era matinê, eles tinham uma carteirinha, a lei permitia, tinha uma autorização, que como era uma ONG, não sei o quê, então era uma matinê, então podia. Que é o que eu fazia antes, inclusive lá atrás com os tuts-tuts, com os poperone. Eu ia nas matinês também, com 16, 17 anos. Tinha as matinês. As matinês. Então era a matinê do forró. O KVA conseguiu criar uma matinê pro forró. E isso fez o quê? Lançou 10 anos de juventude, 10 anos, porque eu já tinha 24, 25 anos nessa época. Lançou pra gente de 13, 14, gente que nem estava começando a crescer enquanto virar adolescente, adulto, e de repente virou adulto dançando forró. Com 13, 14, 15, 16, 17 anos. Isso criou uma geração pra frente que amava forró. Depois estudou, e depois virou universidade, depois saiu do país, depois virou agente multiplicador do forró pro mundo inteiro, além dos que já eram maior de idade, como eu, por exemplo, e outros tantos que já estavam apaixonados, que viraram futuros agentes multiplicadores. Aí, em 98, imagina, de 94, 5 a 98, a gente destruía essas casas noturnas todas, 24 horas por dia, dançando forró, que nem uns... A gente chama de febre do rato, que é quando você se apaixona pelo forró, começa a ir 10 vezes por semana, 4 vezes por dia. 4 baladas por dia, 10 vezes por semana. 10 vezes por semana. Conta, faz a conta. Era uma coisa assim, a gente dançava que quase vivia para dançar, praticamente nem comia, nem dormia. Era uma loucura. E aí, brincava muito no Remeleixo ali nessas casas. O dono do Remeleixo já era nosso amigo, né? E um dia ele parou e falou assim, olha, cresceu demais, chegou num lugar que já tá um negócio incontrolável. Forró 7 dias por semana aqui no Remeleixo, tá uma coisa monstruosa, tá maravilhoso, né? Mas muita gente nova chegando que não sabe dançar. Aí começou a travar a pista, não estava dando certo, né? Porque já era tanta gente nova que virou moda na televisão, em tudo. E vinha querer que quer esse forró. Na época, a Feiticeira, lembra disso? Sim. As famosas da televisão, Alessandra Vendramini, não sei, não lembro os nomes lá. As top ones da época lá, Sim. vinham no forró. A Sim. Joana, não sei quem, vinham no forró. Sim. Fora os bonitões, os saradões e tal. Aí, esse povo todo trazia muita gente nova, virou uma coisa exponencial. E aí muita gente nova sem saber dançar começou a travar. Falei, você já sabe dançar, você já tem experiência em dar aula, porque você já é professor de dança, tem metodologia didática. Então é pegar o que vocês fazem, que é o sotaque corporal das casas noturnas, e ensinar para as pessoas que estão chegando. Que não é o forró que a gente chama, nem é o forró eletrônico, nem é o forró estilizado, que é o forró do Nordeste, nem é o forró de dança de salão, que é um forró também estilizado, também um pouco mais organizado, vamos dizer assim, com nuances de sotaque corporal que vem da dança dos famosos, que é uma dança mais, a gente chama de dança de dentro para fora, dançar para show, para mostrar o que tá fazendo. E a balada era uma dança assim, né, de fora para dentro. Sim, uma dança mais, é mais coladinha, qual que é a minha mais preocupação aqui na quebradinha. dança? É minha parceira, é o meu parceiro, é a música e a nossa viagem. Essa era a proposta. E não que a gente tenha inventado isso, foi o que aconteceu naturalmente, organicamente, ano após ano, nesse contexto todo. E eu só peguei tudo isso e já tinha a minha experiência de didática metodológica, eu já dava aula há algum tempo, e peguei a minha experiência e criamos uma forma de tentar ensinar o mais próximo possível do orgânico, organizar o orgânico, sabe assim? A minha experiência com forró foi no Projeto Equilíbrio. Eu até tinha um preconceito na época de forró. Quando falava forró, aí eu tinha uma amiga minha que morava aqui na Granja Juliana ali e tal. E aí um dia ela sempre falava, vamos no forró, vamos no forró. Eu falava assim, não, mano, eu gosto de rock. Forró o quê? Eu não gosto de rock. Eu tinha um preconceito, né? E aí a gente tá ali naquele barzinho lá, o do padre ali que tem ali Atrás da igreja. atrás da igreja. A gente tá ali no barzinho, aí ela falou, precisava passar ali que o meu irmão tá no forró, cara, no Projeto Equilíbrio, ali pertinho. Né? 3 quadras ali. Meu irmão tá ali no forró, vamos passar que eu vou deixar a chave ali. Aí eu pensei, puxa, forró, mano, já me veio um preconceito. Mas eu tava, falei, Olha os gatilhos. então, Lembra olha, dos gatilhos? eu falei, mas vamos passar lá, vamos lá.
né? Aí nisso que eu vou, né? Aí era aquela entrada que era pequenininha, umas borrachas pretas, assim, ó, eu lembro, cara. Passei pelas borrachas pretas, assim, quando eu olho, assim, uma fábrica meio que abandonada, luz de vela, uma galera lotada, assim. Underground, né? Cara, quando eu olhei aquele negócio, eu falei, meu, que lugar é esse, cara? E aí eu vou andando, assim, uma roda de capoeira, e eu jogava capoeira na época, eu gostava de capoeira, aí eu falei, meu Deus, eu entrei na roda de capoeira, e aí saí numa quadra de areia, de terra, uma fogueira, uma galera tocando violão, eu falei, meu, que mundo é esse que eu não E o conhecia? que isso tem a ver com o forró, né? Imagina, Que você imagina. imaginava, O né? que tem a ver com o forró que eu imaginava? Cara, e aí acabou, aí foi, isso aí foi viciante, então toda segunda e quarta, saía de Ferraz de Vasconcelos para vir para cá, Pinheiros, pela Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, dava 60 quilômetros. Toda segunda e quarta a gente via. Segunda-feira, Trio Virgulino e quarta-feira, Banda Mafuá. Eita. Mano, e aí eu comecei a trazer a galera. A gente vinha com uma galera, vinha caravana, toda segunda e quarta, segunda e quarta. Alguns anos a gente fez isso. Aí depois KVA, Remeleixo. Aí depois eu mudei para Curitiba e saí do circuito, né? Eu chamo esses primeiros anos aí do Remeleixo, do Projeto Equilíbrio, etc., antes do KVA, principalmente, eu chamo de movimento pré-universitário. Porque foi a construção, foi o caldeirão de misturas ali que foi acontecendo organicamente, sem ninguém colocar nenhuma mão e dizer assim. Foi acontecendo, uma coisa muito orgânica. E aí aconteceu um movimento que as pessoas foram se identificando com aquilo e foi crescendo organicamente, exponencialmente e virou aquele negócio gigantesco. Foi. O KVA deu essa bombada de mais uma geração, por cada meninada nova que entrou, e também é um momento histórico também das mídias, né? O que estava acontecendo naquele momento que é muito importante entender o contexto. O digital estava saindo, né? O CD estava acabando, estava começando a entrar em MP3. A virada do século, a Tá internet, virando, a época né? tempo 2000. Celular, aquele celular que cabia no bolso, mas o celular. Baby, era o Baby. Nem tinha uma anteninha pequenininha, enfim. Antes, um contexto de mudança de plataforma mesmo. Então, o que aconteceu? As bandas naquele momento não tinham muito como se lançar. E 1000 bandas de outros estilos de rock, de reggae, de outras 1000 variações do que se chamaria de MPB, de variações de MPB, sei lá, foram migrando pro forró porque era um contexto. Ela tinha como aparecer ali. Começou a tocar forró. Todo mundo começou a tocar forró. Forró. Aí que veio a onda do forró universitário, né? Então. Mas eu lembro que nessa época era segunda-feira, cara. A gente já chegou a chegar 3 horas da manhã, tinha fila Enorme. enorme. 2 quadras de fila. 3 horas da manhã. E entrar pra dentro da balada 4 e curtir até as 5, sair de dia, assim. Eu lembro do Lobão, 4 horas da manhã, 3h30. Lobão, segurança do Remelês, tem 2,4 metros de altura, por isso de largura. É um homem muito grande. Realmente muito titã, né? E ele, os caras querendo sair na porrada com ele pra entrar. Encarar o Lobão pra entrar tem que ser muito louco. Ele é um titã. Eu vou entrar. E o Lobão, não. Ah, não cabe mais porque já tava assim, sei lá, o dobro da capacidade, sabe? Assim, uma coisa absurda. E aí, na dança, né? Como é que era esse contexto? As pessoas queriam entender o que era essa dança nova, que tinha muitos girinhos, né? E eu tenho pra mim que aqueles giros do forró vieram do samba rock, a influência, né? De onde veio? Por que a molecada começou de São Paulo, aqui, dos universitários, começaram a colocar giros no forró? Se forró lá no Nordeste é 2 pra 2 pra cá, é juntinho, é agarradinho. Também era agarradinho, também era juntinho, que era mais regado. Não, o que me chamou a atenção era mais regado, as quebras os ombrinhos aqui, ó. Né, então, o que aconteceu, na minha opinião? Que a parte junta do juntinho pegou do reggae, como no Maranhão, o reggae é dançado juntinho, reggae, parece um shot. Tinha uns ombrinhos, assim. Tinha os ombrinhos. A marcação era no ombro. A marcação era aqui, né? No ombro, não era no pé, né? Engraçado. E era o contexto. Eu acho que ali veio da regada, do forreggae. Porque o Fala Manso, o Rastapé, o próprio Tião Carvalho, que é da banda Mafá, o grande mestre Tião Carvalho, ele é um homem do Maranhão, da cultura popular, do boi, das manifestações do Maranhão. Ele é do Maranhão e trouxe a cultura para o Morro do Querosene aqui em São Paulo. É um grande mestre. Hoje é reverenciado, hoje ele é mestre de cultura. Ele e a irmã dele, Ana Maria Carvalho, são grandes mestres de culturas. Ana Maria Carvalho, salve. Ele já tinha formado antes a banda Amafuá. Se você olhar, um dia tinha a curiosidade de olhar, em 1989 eles lançaram o CD Mafuá. O nome do CD chama Mafuá. O próprio nome do CD chama Mafuá. Ou seja, eles foram também, de certa forma, os precursores desse movimento. Pouco fala-se disso, mas essa influência do Maranhão, do boi, dessas manifestações da cultura popular, também embasaram depois do forró universitário, embasaram
membros do Mafuá da outra banda, que era do Tião Carvalho, que era oh meu Deus, fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro, também participaram do Baião de Quatro. Lembra do Baião de Quatro? Sim. Convidei o boi Sim. para tocar bumbá. Lá em casa ele veio de Walkman. Essa banda era um menino, Seninha, que hoje é um grande produtor de eventos, faz montagem de eventos lá no norte, por sinal, dos boi, etc. Falei com ele esses dias. Entrevistei ele na pandemia. Não um podcast, eu tinha umas lives que eu fazia na pandemia. Entrevistei esse cara, o Seninha. Hoje virou um grande produtor de eventos. E ele era o vocalista, garotão de 17, 18 anos na época. E eram 3 caras que eram dessas outras bandas, do pessoal do Tião Carvalho, do Maranhão, que vinham fazer a percussão, Nazaré, etc. Que faziam. Então, o mestre Tião Carvalho e todo o Mafuá, o Cupuaçu, lembrei o nome do grupo Cupuaçu, que é esse grupo de cultura popular. Embasaram muito essa estrutura, porque a molecada não tinha onde se basear para fazer as coisas. E trouxeram meio essa coisa do Maranhão também, da regada, sabe? Isso trouxe muito pro forró. Então o forró ficou regado para uma mistura do próprio São Paulo, das bandas de reggae que começaram a colocar o tan, can, tan, can. A guitarra, ela tá exatamente no contratempo, né? A zabumba faz tom, a guitarra faz can, tom, can. É pergunta e resposta. Tom, can, tom, can, tom, can. O ombrinho tá no can, tom, can, tom, can, tom, can. Você pisa é a zabumba e sobe é o reggae. Houve uma mistura aí. Na parte juntinha foi um pouco, na minha concepção, não sei aqui, minha viagem, né? Foi um pouco isso. E no solto, o que a molecada jovem daquela época podia se inspirar para começar a colocar, dar o louco de colocar uns giros ali? Era para dar uma refrescada também, porque era muito calor. Muito calor, quente. Todo mundo pingando aqueles malucos, chegava que você estava não aguentando mais, tinha que dar uma refrescada. E qual a referência que eles tinham? O samba rock, já era periferia de São Paulo, anos 70 e pouco ali e tal. A salsa já estava começando a entrar um pouquinho ali e tal, talvez acho que também. Então acho que a rockabilly, lembra do rockabilly? Sim. Ah, de repente ali um pouquinho e tal. Eu imaginava que a ideia do coladinho era porque também era muito apertado, que era muito lotado. Todos os forrós na época lotava, não tinha muito espaço para tinha que estar ali no seu quadradinho ali, porque lembra, era lotado a Então, pista. mas eu lembro, fisicamente eu lembro, cara, que lá nesse comecinho, 94, 5 e tal, a gente dançava mais meio 2 pra lá, 2 pra cá. Não era um 2 pra lá, 2 pra cá, literalmente reto assim. 2 pra lá, reto e 2 pra lá, reto. Era meio arredondadinho assim, ó. Mas não era frente e trás. Não era frente e Depois trás. passou a ser frente e trás, justamente pelo que você acabou de falar, porque o espaço para as lateralidades ficou impossível. Se todo mundo dançasse 2 pra lá, 2 pra cá, todo mundo batia em todo mundo, porque era muito lotado. Virou uma coisa insuportável no sentido da lotação, né? E aí foi ficando cada vez mais arredondadinho. Esse que era para a esquerda foi ficando cada vez mais diagonal, ó. E esse que era para a direita ficou direita diagonal para trás, foi fazendo assim, ó, diagonal, diagonal e fez assim, ó, e ficou frente e trás. É um contexto Sim. físico da adaptação mesmo do. Ai, perdão, tocou um alarme aqui. De um contexto. Eu acredito que foi minha análise sobre tudo isso, né? E aí a gente foi tocando para frente, passando isso. Aí chegou um dia que a gente tinha lá alunos em 2000. Tinha 200 pessoas no aula do Remeleixo, era uma coisa absurda, cara. A gente começou a dividir em níveis, então tinha nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível avançado, nível de apresentação. Começou a virar eu chamo de fábrica, uma fábrica de forrozeiro. Porque era um espaço só, um galpão, que é o Remeleixo, e a gente começou a criar uma equipe, né? Era eu, o Buiú, foi um colega lá e companheiro muitos anos lá do Remeleixo, Ele dá aula até hoje lá, que é né? filho do dono, hoje depois eu saí em 2017, devolvi pra ele, falei que eu devolvi pra ele a casa. Porque o Buiu também participou da banda Buchiche, ele foi zabumbeiro, ele teve filho, ele casou, ele teve a vida pessoal dele, que ele foi também dando atenções especiais naquela fase, conforme a fase da vida, pra essas outras coisas. E também não podia, em certos momentos, não deu tanta atenção para as aulas continuamente. E eu consegui, pela minha dedicação, dar aula, dedicar só para as aulas continuamente. Hoje tem um termo para isso no mundo digital, do marketing digital aí, que é. Como é que é? Tem um termo, esqueci agora também, que é manter uma consistência. Hoje é esse termo, consistência. Eu, sem querer, querendo, lá da 30 anos atrás para cá, mantive consistência. Eu tive consistência de dar aula de 94 a 2024, direto, sem parar. Primeiro São Paulo, depois no estado de São Paulo, depois no Sudeste inteiro, fui dando workshop, oficinas para tudo quanto é coisa em volta de São Paulo, Itaúnas, Rio de Janeiro, BH, não sei o quê, né? Outras, Brasília, quase toda a cidade do estado de São Paulo.
Curitiba, Floripa, meu, muito. E aí, toda a ABC, Santos, né, Sorocaba, não sei o quê. E aí, vem carreira internacional. Em 2009, já tinha o nome Evandro Paz, o pessoal já me respeitava no forró, construí esse nome modéstia à parte. Aí, tava no canto da Ema, e vem um brode lá, os dois já meio bêbados, e ele falou, tudo bem, faz tempo que a gente não se vê e tal, onde você anda? Ah, tô morando na Alemanha, em Stuttgart. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mudei pra lá faz uns tempos, que eu pós, não sei o que, não sei o que lá. Cara, tá rolando um movimento de forró na Europa, você tá sabendo? 2009. Falei, não tô sabendo não. Já tem esse movimento, esse aqui deu lá o site, na época era site, né? Não sei o que, vê lá depois que é legal, já tem uns grupos e tal. E tá crescendo cada vez mais também, igual foi o. Entendeu? Ó, Sim, 2009. sim. Exatamente 89, 10 anos antes. Não, 99, 10 anos isso. antes, 94, 5 o começo. Então, quase 20 depois já estava virando a chave. Na verdade, 10 anos depois virou a chave para a Europa, para os Estados Unidos. Por quê? Porque em 94, sim, começou, explodiu 97, 8, 9, bombou exponencialmente 99, 2000, 2000, 2001 abre Canto da Ema. O Canto da Ema já é a última casa noturna que abre. Então, Estudo. quando o Canto da Ema abriu, eu já Já é tava morando em 2001. Curitiba. Já foi assim, eles pegaram a crista da onda e abriram já na Faria Lima o forró, que já era um outro, elitizou um pouco, etc. Eu peguei Projeto, Caviar e Remeleixo. Peguei esses três. Canto da Ema eu já Isso tava aí era fora. a raiz do negócio, era o mato, né, do negócio. E aí, ó, 10 anos depois, de 94 para 2004, 2005, começou a ter uma queda. Por quê? Voltando ao negócio da música lá. Porque cada vez mais começou a entrar o MP3, cada vez mais o CD começou a vender cada vez menos, porque a questão é musical. O que é o forró universitário na sua origem, na sua ápice, né? Enquanto grana, né? Enquanto é banda, 1000 bandas indo para os programas de televisão. Então, eu dancei no Gugu, dancei no Faustão, Você dancei dançou no Gugu? no João Kleber, no programa da Carla Pérez, piloto que nem saiu pro ar. Tenho foto com a Carla Pérez. Do programa, enfim, Otávio Mesquita, TV Cultura, Inesita Barroso. Nem pensar que um monte lá. Nessa época aí de 99, 2001, não sei mais ou menos. Por quê? O forró tava na crista da mídia e ia para essas bandas, Trio Virgulino, Fala Mansa, Arrastapé, Bicho de Pé, Peixe Elétrico, Baião de Quadra, né, esses trios e essa molecada nova que já estava compondo a segunda geração, tocavam nesses programas. Muito. O Tá pessoal do indo, Fala bicho Mansa dançava lá no Projeto Equilíbrio. Tá lá, Eu tava lá. nem tocava, nem tinha banda ainda. Era antes, era anterior. Eu lembro. Tato foi DJ do KVA. Eu lembro deles lá na frente do Projeto Equilíbrio, com triângulos e fazendo um negócio na frente do projeto. Então, por isso que eu chamo de pré-universitário. Essa fase de 93, 4 a 97, 8. Porque era essa molecada bebendo o caldo dos mestres, bebendo de Tião Carvalho, de Metinha de Bé, de Trio Virgulino, de Trio Sabiá, de Salve, Trio Chamego, Trio Cristalino, Trio Juazeiro, etc. Eu sempre falo, eu fico com dó de não lembrar, então, porque é muita gente, né? A gente comete a gafe de não conseguir lembrar de tantos outros, me perdoem, mas é muita gente. E essa molecada foi bebendo e essa molecada foi se cruzando. Na verdade, o Fala Mansa era esses 4 aqui. E eles são uma das poucas bandas que permanecem desde o começo com os mesmos 4 integrantes. Olha. Desde a primeira formação original. Eles são os mesmos 4. Tem a banda de apoio, todo outro pessoal, mas eles, os 4, são os mesmos até hoje. E aí os outros não, eles foram se cruzando ali, né? Inclusive, se não me engano, o Dezinho e o Alemão, que eu vejo o pessoal contando as histórias, participaram da banda A, da banda B, não lembro lá de quem, depois fixaram na Fala Mansa. Eles chegaram a tocar, acho que no KVA, mas olha que interessante, não tinha parece que a direção do KVA preferia que o forró 97, 8, 9 ali permanecesse ainda nesse lugar mais da nuance nordestina, falando de sotaque musical, de inspiração para compor músicas, de arranjo, desse contexto musical, né? A dança não tinha jeito porque não tinha controle. Já tinha virado aquilo, ninguém tem controle sobre isso. Tem que dizer, a dança vai ser assim agora. Foi orgânico. Acabou, era aquilo mesmo, não tinha como mexer. Na música, eles estavam ali segurando, sabe quando tá segurando para o negócio não ir, mas o negócio tá gigantesco, tá fazendo assim, você não tem controle? Na verdade, parece que não queriam tanto. Tanto que não quiseram que a Fala Mansa, ou acho que a Fala Mansa, que é a família Fala Mansa, né? Ficasse no KVA. Eles ficaram pouquíssimo tempo lá, não sei quantos meses, o Tato vai saber contar essa história melhor aí. E aí foram pro Remeleixo. E a única brecha que tinha no Remeleixo era que dia? Terça. Porque já era bombado, todos os outros dias, bombado de um jeito maravilhoso. Aí era assim, arrumadinho segunda-feira, terça Fala Mansa, quarta Arrastapé,
quinta, acho que Tio Crispiniano, que eram as bandas de rock, o pessoal que era rock, forró e tal. Sexta, o Boi de Lata, que era esses caras que é meu amigo, que eu tô cantando a música dele sexta-feira, amanhã agora, coragem que eu tenho, cara de pau que eu sou. Sei cantar porra, né? Vou cantar a música do Leandro Bonfim, que é um puta compositor, que é o guitarrista dessa banda, faleceu infelizmente agora há pouco tempo, era o querido Fernando Barba, que criou o Barbatux. Era o guitarrista do Boi de Lata. O Marcelo Preto, que hoje é um cara fortão, assim, que parece o tipo do Ed Mota, assim, tem uma voz como a do Tim Maia, como a do Ed Mota, aquela voz maravilhosa, encorpadora, fortuna, assim, que é do Barbatux, faz parte do Barbatux. Marcelo Preto também cantou no Boi de Lata quando o Leandro Bonfim não podia ou mudou, não sei o quê. Então, tudo isso, entende que tudo isso, Sim. essa efervescência toda ali da virada do século, passou pelo forró? Circulador de Fulô, Edu Ribeiro, sabe? Tudo isso passou pelo forró. Mariana Aidar tava ali com a banda Caruá no KVA ainda, meninota, tímida, cantando ainda. Né? Tarará, tarará. Hoje é Mariana Aidar aí. Ganhou Grammy agora com o Mestrinho. Acabaram de ganhar. Grammy, uau, Grammy Latino junto com o Mestrinho. Imagina isso. Mestrinho hoje tem 35 anos. Ou seja, ele tinha 5 anos de idade Olha. nessa época. 5. Já tocava sanfona. Mas imagina, ele nem viu tudo isso, né? Hoje ele é o mestrinho, famosíssimo aqui no nosso contexto, tocando agora também, não só no contexto do forró agora, mas com Ivete Sangalo, com Gilberto Gil, com os grandes mestres da cultura brasileira. Tudo isso, de alguma forma, a efervescência foi um pouco ali, né? Tava ali acontecendo coisas, né? A Fala Mansa foi inspiração, né, para muitas outras bandas que foram acontecendo depois. E isso tudo mexe com a música popular brasileira do século XXI. Eu tenho a coragem de falar isso. O pessoal fala, imagina, o forró. O pessoal sempre põe o forró no lugar de um patinho feio, assim, né? Sim. Um negócio meio que você falou quando te levaram pro forró. Vamos no forró? Você fala, o nariz já faz assim. É, o O nariz preconceito. torce. É. Forró? Como assim forró? Na hora que eu entrei aqui, o que você faz? Na hora que eu entrei aqui, o que você faz? Forró. Ela falou forró, por quê? Porque ela é pernambucana. Sim. Ela gostou, ela Não, achou legal. quando fala de Mas forró, geralmente a eu falo para as galera pessoas torce. assim, né? Então, É. eu entendo isso, que é um preconceito primeiro contra os nordestinos, depois contra a cultura popular, depois contra a periferia, depois contra os não ricos, depois são várias camadas de preconceito aí que se somam quando fala a palavra forró. E aí essa urbanização que eu chamo do forró da década de 90, que virou depois o forró universitário, depois que eu chamo, que a Iris, minha companheira, tarjou de forró urbano, que é o pós-universitário. Por quê? 10 anos depois, voltando pra gringa. Aconteceu um outro momento. Daqui, 10 anos depois, E começou a ir como pra foi lá Europa. na gringa lá? Esses universitários naturalmente viraram pós-graduandos e doutores, muitos deles, e naturalmente muitos deles saíram do país, muitos. E levaram o que eles tinham de mais apaixonante e maravilhoso, igual um bebê que você ama tanto de paixão, para onde? Junto, que era o quê? O forró. Eles não conseguiam abandonar aquele amor que eles tinham por esse ambiente maravilhoso que a gente que convive sabe o que é, né? Acolhimento, um lugar que tem essas viagens que você se sente, né? Em outro universo e tal, sem droga ou quando mais se sente lá. É muito bom. E levaram isso junto. Isso conseguiu levar o modus operandi do forró pra gringa. Conseguiu levar a cultura, o lifestyle que chama, né? Pra gringa. Primeiro pra... Não primeiro que não vou ser leviano dizer que foi primeiro, mas tinha pessoas de forró nas principais capitais. Então já tinha Portugal, França, né? Já tinha Paris, Lisboa, Barcelona, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, enfim, etc. Tinha ali um pouco de alguém que que curtia forró, que fazia ali uma festinha, que fazia um forró na praça, forró não sei aonde, que fazia um movimentinho com forró, seja de dança ou seja de baile, de cantar, tocar, DJ, ou de alguém dando uma aulinha para tentar convencer o gringo, isso aqui é forró, uma dança, uma música brasileira maravilhosa, que tem um movimento que está bombado lá, que é o forró universitário. 2005 eu tô falando. Foi crescendo. 2008 tem uma família muito importante que chama Pasqualini. Eles são aqui de São Paulo, frequentava o KVA, e o mais velho deles, o segundo mais velho, é o Terra, Jordano Terra Pasqualini, e ele é um homem de uma cabeça muito boa. Ele é um cara realmente que fez marketing, que tem uma noção, ele foi para Stuttgart estudar economia, tem uma cabeça de marketing, e ele é bom, ele é marqueteiro, ele é bom de vender, ele tem uma ideia de convencimento muito boa, ele é organizado, é extremamente organizado. E ele foi fazendo crescer o forró, ele pegou uma associação de capoeira que já tinha em Stuttgart, começou a frequentar a capoeira já tinha um CNPJ de ONG,
juntou isso com o forró, então o forró e a capoeira estão muito juntos, como estava no Projeto Equilíbrio, Sim. como estava com a cultura afrodescendente do Mafuá, do Cupuaçu, do Tião Carvalho, também, lá fora também misturou isso. A capoeira, de certa forma, foi a porta lá fora. Aqui também foi, nesse rolê aí. E aí, na associação, comecei a ter algumas aulinhas de forró também, porque eles dançavam já. No meio nos batizados de capoeira, o que que tinha também no batizado de capoeira? Eu colocava uns forrozinhos universitários. E eles dançavam, eram 5 irmãos. A princípio, eles são 5 irmãos, homens e 2 mulheres. Uns foi indo foi indo próximo, daqui a pouco tinha 3, daqui a pouco tinha 5. Aí já tinha as namoradas, já era 10. Dançar já virava um baile, né? Sim, Um baile para um lugar baile, pequeno, sim, tô falando, lógico, né? 20 Na pessoas já é um baile. Na gringa, né? E aí aquilo chamava atenção. Aí os caras queriam o quê? Ô, me ensina aí. Em alemão, imagina, né? Ô, não sei. Ô, ensina a gente aí. Você nem quer dançar, a gente também quer gostar. A gente tá vendo que é gostoso. A gente tá vendo que vocês se divertem muito, que é muito prazeroso. Ensina a gente aí. Eles, sem ser professores de nada, não tinham a didática, metodologia, mas são pessoas inteligentes, tá? Começaram a inventar um jeito de ensinar isso, também foi crescendo. Ele, com esse olhar marqueteiro, sacou que aquilo podia ser algo exponencial e pegou o cara que já dava aula, que já promovia algum tipo de forró nessas outras capitais, ou outros tantos lugares da Alemanha, etc., juntou e fizeram um primeiro festival em 2008, em Stuttgart. Primeiro festival de forró oficial, que teve um tamanho, né? Em 2008, em Stuttgart, em maio, se não me engano, maio, junho. E em 2008, eu até estava com a camiseta esses dias, eu tenho as camisetas tudo desses festivais. Teve um outro na cidade de Aachen, que é ali do lado, pertinho, relativamente de Stuttgart. Lá é tudo pequeno, lá é tudo perto. Aachen é uma cidade universitária e tal, que é um outro menino, que é o Júnior de Minas Gerais, de BH. Foi pra lá também, adorava forró mesmo, virou agente multiplicador e começou a fazer um outro festival lá. Esses dois oficiais. Não que não tenha outros, eu sempre falo assim, a gente não pode ser leviano e dizer que foi só isso, que teve só esse. Sim. Talvez tenham tido outros menores, maiores, não sei, mas isso aí foi muito relevante e levantou uma lebre. Juntou um grupo de pessoas que aí, esses 10, sei lá, X professores aqui, traziam seus alunos para este que foi o primeiro aqui. Aí todos esses aqui agora fizeram em Paris. Aí depois, no outro mês, fizeram em Lisboa. No outro mês fizeram em Stuttgart, já tinha em Stuttgart. No outro mês fizeram em Barcelona. No outro mês fizeram em São Petersburgo, na Rússia. No outro mês fizeram na Bélgica. Na Rússia, cara. Fizeram, entendeu? E aí a coisa foi, todo ano começou a crescer cada vez mais. 2009, o cara que eu falei lá no canto da Ema, tá tendo em Stuttgart. Eu falei, será? Eu nem lembrava mais disso uma semana depois. Aí me veio na cabeça, graças a Deus, muito obrigado. Me veio na cabeça. Pô, o maluco lá no canto da Ema, domingo passado, no meio das conversas, tantas que a gente tem, falou que tá tendo forró na Alemanha. Será? Pô, isso é conversa. Eu tô bêbado, ele tava bêbado também, mentira. Aí, como é que era o nome do site mesmo? Forró de Domingo. É o nome que eles deram, forrodedomingo.de, que é de Deutsch, em alemão, né? .de, que é o Sim. BR, o Deutsch, de. Sim. Entrei, site na época, Forró de Domingo. Pum! Site bonitinho, tudo certinho, em português, em inglês, em alemão, com as bandeirinhas, fotos, vídeos, o pessoal dançando aula, festival. Falei, caramba, isso é uma realidade, existe mesmo isso. Mandei um e-mail. E-mail, não era hoje, o pessoal pensa hoje, né? Eu mandei um zap, ele me respondeu na hora. Isso era junho ou julho, acho que era julho de 2009. Mandei um e-mail para esse forró de domingo. Oi, tudo bem? Eu já dou aula aqui no Brasil, em São Paulo, de forró desde 94, já dou lá no Remeleixo desde 98, já construí um nome, olha meus vídeos aí, olha todo o trabalho e tal, não sei o quê. Se rolar, estamos aí. Sabe, foi assim, eu cheguei e mandei um e-mail. Em dezembro, pensa, 6 meses depois. Dezembro de 2009, 6 meses depois, você nem lembra mais, imagina a vida rolando. Me chega um e-mail entre tantos outros lá e eu, que é isso aqui? Forró de domingo, aí, o que era isso mesmo? O povo lá da Alemanha, pô, existe mesmo negócio? Responderam, tá? Aí o Terra me respondeu e falou assim, super legal, vi que você, né, realmente tem um trabalho aí e tal, a gente vai fazer o próximo festival, que é o terceiro, 2008, 2009, 2010. Então, em maio de 2010, vamos fazer o terceiro festival de forró aqui em Stuttgart, Forró de Domingo Festival. Se quiser, vem pra cá, a gente consegue estadia, alimentação, tem cachê, manda carta em alemão, a carta convite em alemão pra você entrar mais fácil aqui na imigração, manda em português também, eu tenho até hoje essa carta. Que legal. Associação fulano de tal, em alemão, não sei o que, tá convidando, tá assinado tudo certinho. Falei, pô, não acredito, é verdade isso? Será possível? Eu tinha 39 anos de idade, ia fazer 40. Nunca tinha saído do país na vida. Nunca imaginei que eu fosse sair do Brasil na minha vida. Já tinha quase 40 anos de idade. Não imaginava que eu fosse sair do país, mas na minha vida. Que legal. Não é, entendeu? Periferia, nasci, sabe? Nasci em Fortaleza, segui em São Paulo com 6 anos de idade, perifa,
barracaína, você pode imaginar de filho de pedreiro, com pessoa que nunca trabalhou, aquela coisa Você imagina que você vai sair do país, dando aula de forró, representando o teu Brasil, dando aula de forró ainda. ganhando em euro lá, X, tudo certinho, tudo. Caraca, dava uma grana boa. Falei, pô, até a pandemia, tô falando de 2010. Eu vendi meus últimos euros na pandemia, em 2020. Não os mesmos, foi rodando, né? Mas fui ganhando outros euros, tá? Vendi 1.000 e poucos euros. Enfim, aí fui a primeira vez em 2010, em maio, e dei aula só nesse primeiro festival que foi em Stuttgart, na Alemanha. E por acaso eu tinha já amigos, que eu tinha uma escola antes de dança também aqui em São Paulo, e eu tinha um grande amigo que deu aula de capoeira nessa escola, e que nessa escola conheceu uma espanhola, uma menina de Barcelona, e eles ficaram juntos mesmo, se casaram, ficaram juntos e foram morar em Barcelona, logo depois. E aí por acaso eu tinha esse amigo em Barcelona então, nesse contato. E tinha essa minha namorada na época, por acaso ela é francesa, nasceu na França, mas é franco-brasileira, né? Cresceu aqui no Brasil, mas só nasceu na França, o pai é francês. Então ela tinha acesso na França também. Então fomos para Stuttgart, depois fomos para Paris e para Barcelona, para passear. Demos aula ainda em Paris. E aí foi esse meu primeiro contato e conheci um pouco da cena de Barcelona. E já fiz contato em Barcelona direto com o Denis, grande abraço, que é o cara do Baião Brasil, mineiro, acho que carioca, não sei, que tá até hoje tá lá, um grande percussionista, produtor. Então fui fazendo, nesse festival eu conheci o cara que organizava em São Petersburgo, em Paris, em Barcelona, na Bélgica, e aí a cada ano você vai multiplicando, vai crescendo para mais cidades, mais países. 2017 fui pro Japão, passei um mês do Japão. Forró no Japão? Fiquei um mês no Japão dando aula de forró. Um mês. Um ano antes, ou no mesmo ano, não lembro, fui para Sibéria. Dei aula na Sibéria. Mas no Japão, o japonês estava fazendo mesmo? A maioria é brasileiro. A maioria é brasileira. Contrário da Europa. Estados Unidos e Japão, depois dei aula em Nova York, eles têm uma característica que os brasileiros que vão, acho que mais, posso estar sendo também leviano aqui falar isso, eu sempre tomo cuidado com as coisas que eu falo, que a gente fala as coisas que vêm na cabeça e é sempre sobre um contexto que a gente entende como verdade. Né? E né, a gente pode ser leviano falar as coisas, mas é o que eu vejo. O pessoal que vai, a média, né, todo mundo, para os Estados Unidos e para o Japão, vai com uma proposta mais de sangue no olho de ganhar dinheiro, de fazer trabalhar, a vida. Né? A média, não estou dizendo que todo mundo seja isso. Sim, a grande e aí maioria. acaba em uma cultura mais do sertanejo universitário, do que é mais comum, do que é mais de massa. Sim. E o forró não é o forró que a gente vive não é um forró de massa, é um forró, né, é um micromundo, é uma coisa mais... Eu vejo que esse forró é mais cool. Sabe, cultura. Assim, é isso que eu ia falar, mais culto, assim, mais cool, mais intelectual, mais assim. Eu não descolado. Não menosprezando os outros, mas assim, mas eu entendo isso. Por isso que eu tomo cuidado para dizer que não é melhor ou pior. Não é melhor, mas mais descolado. Eu entendo que a galera do forró é um pouco mais culta. Não é todo mundo. Mas eu entendo. É uma média. Mas a grande maioria. Que gosta desse forró depois universitário. Por isso que porque foi o pessoal universitário, a maioria. E hoje em dia não é mais. Porque já se passaram 30 anos. Então já misturou tudo. Tempo, né? Galera eu já tô com 53, muita coisa já mudou e tal. Vocês têm de tudo. O tempo passa. Misturou tudo. Mas assim, média, o pessoal que vai para a Europa, os gringos, na média na Europa, é a maior frequência do aluno e do frequentador de forró. Na Europa, e na extensão da Europa, Reino Unido, Grécia, não sei, Espanha, Rússia, não sei o quê. A maioria que faz aula é gringo, não é brasileiro. Aí é legal. E também muito brasileiro, mas muito, assim, o idioma é muito português junto e tal, os gringos querem aprender português e tal. Agora, já no Japão, a maioria dos alunos era brasileira, a comunidade brasileira, e nos Estados Unidos também a maioria que eu vi era a comunidade brasileira e não gringa. Sim. Porque eles têm acesso a muitas outras culturas nos Estados Unidos, que dificulta receber a cultura brasileira, porque a cultura brasileira nos Estados Unidos, por exemplo, não é brasileira, é latina. É latina, né? Entende a diferença? Entendo. Uma coisa é a gente achar que é brasileiro. Nós somos brasileiros para nós no Brasil. Para o norte-americano, nós somos latinos. O brasileiro esquece que ele é latino. Não é branco. É engraçado que... Não interessa a cor da sua pele. Não é. Então, não é interessa a cor que, da sua pele. Não interessa quanto você ganha, se você é milionário, se é rico. Você é latino. Ponto. Isso. Acabou, brother. Minha filha estudou nos Estados Unidos. E aí ela achou estranho isso aí, porque tinha os americanos... Os negros, legal falar isso, né? Os negros e os latinos. Ela não era branca. Tinha os brancos, que eram os americanos brancos, os negros e os latinos. Aí eu sou branca. Não, você não é branca. Ela, não, eu sou... Não, você é latina. Ela falou, pai, eu não sou branca aqui. Exatamente. As pessoas que aqui no Brasil têm, eu falo assim, que tem a pele não escura, não retinta,
não importa a graduação, porque são newtons, né? A gente fala sobre isso. Só que o nosso sistema brasileiro é em cima do fenótipo. Ou seja, fenótipo é o seu tipo físico, né? E isso determina para um policial ou para uma pessoa olhar para você e te julgar A, B, C, D, F. Nos Estados Unidos, eles chamam de one drop. One drop, uma gota. É lei isso. Então, lá, uma gota de sangue, você não é branco, você não tem direitos legais a certas coisas. Que é até uma maneira protecionista de proteger os primeiros lá que fizeram tudo, né? Segregação descarada lá, é assim. Então, é legal até a gente entender essa cultura em relação ao Nordeste, a tudo isso, porque quando a gente está aqui, que eu faço uma comparação muito louca, Góis, que é, eu sou nordestino e cresci em São Paulo. Então, eu sofro os dois preconceitos. Porque minha pele, você vai dizer que eu sou o quê? Eu sou branco? Não sou, mas eu sou afrodescendente. Meu nariz, o meu cabelo. Então, vão dizer que eu sou o quê? Não sei. Um vai dizer que eu não sou o outro. Isso aí. Mas eu cresci em qual cultura? Aqui em São Paulo. Cultura black, cultura negra. Pela periferia que eu vivia, todo mundo era negro. Não, mas muita gente era, obviamente. Eu cresci na cultura dos manos, da periferia, do paredão, do chic show, do Zimbábue. Eu cresci no meio dessa periferia. Foi onde eu cresci. Só que trazia outra cultura, que era a cultura do Nordeste, dos meus pais, junto. Então eu já tinha a cultura de casa do Nordeste, do nordestinês na voz e tal, mas o sotaque eu perdi. Cultura black no crescimento, da hip hop, samba rock, né, dos bares e tal. Depois dos 15, 20 anos, eu vou entrando na cultura branca de São Paulo. Aí um dia, isso é uma coisa que acho que eu não sei se eu já falei isso em algum podcast, eu já dei 1000 entrevistas em 1000 lugares, em 1000. Um dia o meu pai falou uma coisa antes de morrer, que eu acho que não lembro que ele falou isso pra mim. Eu já era famosinho no forró, né? Já era o Evandro Paz. E um dia ele falou assim, que... Meu pai era um homem que ele falava por metáforas. Até hoje ele morreu, não deixou essa dúvida na minha cabeça. Até hoje eu não sei se ele falou tirando sarro da minha cara ou... Até hoje eu não sei, mas enfim, ele falou assim, que agora você faz parte da sociedade, né? Desse jeito pra mim. No meio de uma conversa que a gente tava tendo. Aí aqui ele fez assim, né? Minhas anteninhas subiram assim. Eu tô fazendo uma comparação, entendeu? De contexto pra você entender, né? Aí ele falou assim, porque depois de anos e anos pensando sobre isso, e a conversa continuou. Pensando sobre isso, me veio na cabeça essa frase, falei, putz, o meu pai não se sentia parte da sociedade. Porque ele era o migrante nordestino, pedreiro, que chegou em São Paulo, que era homem bruto, forte. Ele era pequenininho, mas ele tinha mais musculoso, assim. Bruto, criado com a década do século XIX, na verdade, quase, né? Assim, aquela coisa muito lá do interior, do matuto, não sei o quê. Cabra macho, era essa a cabeça dele. E ao mesmo tempo, ele estava na cidade de São Paulo, que oprimia essa pessoa, que tinha que viver na perifa, que o banco que ele construiu na Faria Lima, que até hoje está lá, por sinal, ali entre a Faria Lima e a Rua Pinheiros, tem um bancão gigantesco. E eu lembro em 79, 80, quando ele sofreu o derrame, logo depois, uns anos, esse banco foi construído. Ele trabalhou antes desse banco. Não no prédio, na construção do prédio. Até nas clínicas, ele depois foi paciente, ele trabalhou, olha a viagem. E ele, naquela época, puxava da perna, não sei o que, ele estava ali pós-operatório, pós-derrame, um tempo ainda estava meio debilitado. E ele tinha uma vergonha de entrar nesse banco, porque ele estava todo torto. Imagina uma pessoa que fez um derrame, tá todo torto. E eu ia ali puxando ele, ajudando para pegar a aposentadoria e tal. E aquelas portas, na época, hoje é muito comum, molecada de hoje nem imagina isso, mas na época era uma coisa assim, do outro mundo, uma porta de 3 metros que abre automática, que você não vê o outro lado porque tem isso filme. Hoje isso é a coisa mais comum, tem no shopping o tempo todo. Na época isso era uma coisa assim, de rico. Era coisa de rico, assim, coisa de um lugar que não é da meu lugar, pra ele. Agora imagina a vergonha dele entrar naquele lugar, debilitado ainda fisicamente, para receber um salário mínimo. Pra ele era uma humilhação de um tamanho, entendeu? Entrar ali e ter que se expor, ter que se colocar naquela situação. Eu analisei tudo isso depois em cima dessa frase. E sim, tantas outras coisas que a gente analisa da vida sobre nossos pais. Porque havia um preconceito violento em São Paulo. Era violento, ainda é. Tinha um programa que passava acho que no Gugu lá, que era De Volta Pra Casa. Que os caras pegavam o pessoal que era do Nordeste e mandavam de volta pra casa. Imagina, cara, de volta pra sua terra. Olha aí. Então, lá no Rio de Janeiro, preconceituosamente, lá tem a feira de São Cristóvão, que é a feira dos nordestinos, muito famosa lá. E preconceituosamente eles sempre chamaram essa feira de Feira dos Paraíba.
Porque lá, o estereótipo de falar que o cara é nordestino lá, estou falando de 30 anos atrás, não sei se até hoje, acho que quem é dessa época da cidade ainda permanece esse jargão, né? Mas chama-se o nordestino de Paraíba. Não interessa onde você nasceu, você é Paraíba. São Paulo é baiano. É baiano. Tanto que tem aquela música, tem uma música, forró, que fala assim, não sei se é um pouco, pode ser cearense ou mesmo pernambucano, mas chegando em São Paulo tem que ser baiano. Tem que ser baiano, tem que ser baiano, mas chegando em São Paulo tem que ser baiano. E o caboclo, pam, pá. Tem uns breaks, né? A música é muito gostosa, por sinal, de dançar. São Paulo mas é a baiano. letra é uma tiração disso aí, né? Fala, em São Paulo, você pode nascer onde você quiser. Chegou em São Paulo, ele vai te chamar de baiano. E eu lembro que me chamavam de baiano, quando eu tinha 10 anos de idade. Então são uma série de mistureba. Quando eu fui pra Europa, e depois pra todo mundo na aula de forró, falei, caraca, olha o que me levou pra Europa. Olha aí. Foi o forró. Então, pra mim o forró é mágico, cara. Foi o que era pra ser o do preconceito. Quando você olha, o que você faz do aula de forró? Te olha de cima a baixo, né? Falei, forró? Você é maluco? Você é do outro planeta? O que você é maluco? Você vive disso? Aí várias perguntas. Né? E foi isso que lá fora, pelo contrário, a bandeirinha do Brasil na pochete, que eu andava nos trens assim, nos Estados Unidos, estava em Nova York no mercado do aeroporto, esperando uma conexão. Aí tô na fila da fila, assim, na beira da fila para esperar qual caixa você vai, né? E tinha um cara que orientava, era padrão deles. O cara dizia, vai para 1, vai pro 2, era o padrão deles, não sei porquê. Uma pessoa fica dizendo, 3, 2, o cara olhou pra minha pochete assim, na bandeirinha do Brasil, ele olhou pra mim e fez assim, oh, Brasil! Meu, isso abre uma porta, impressionante. Aí começou a cantar Garoto de Ipanema, porque é a música mais, infelizmente, eu espero viver um dia que a música mais querida seja um forró. Meu sonho. Boa. Porque, aí a outra vez eu tava em Munique, no aeroporto, mesma coisa, esperando uma conexão, não sei o quê. Na época tinha Lan House, lembra que eu tava mexendo no computador e ao mesmo tempo tinha um guardador de bolsas, né, de coisas assim que fica... Você pode colocar a bolsa e guardar lá se quiser, né, no aeroporto. Né? Aí ele tava cantando a música da moda que era... Nossa, assim, você... Essa música foi uma das mais tão tocadas no sucesso, mundo, né? Isso é, um alemão Sim. tá no meio do aeroporto cantando, sem saber a letra em português, só cantando a melodia, sabe? Sim. Caraca, olha o poder da música brasileira, cara. Violento. Você vai se apoderando do poder da nossa cultura perante os gringos. A gente vai perdendo cada vez mais o complexo de vira-lata. É tipo a bossa nova, ela é estudada nos maiores conservatórios fora do país. E o Dominguinhos é esse cara que faz o link da bossa nova, do forró, né? Com o samba, com a bossa e com o jazz. Pau! Aí você... Uou, vai pra... e o mestrinho é o cara que tá fazendo a continuação disso. Olha pra onde isso vai. Olha isso aí, cara. E aí o forró foi... acabando o contexto, né? Tá no mundo inteiro agora, foi reconhecido agora recentemente, 2018, 19, não sei, 21, como patrimônio cultural imaterial do Brasil. 2021 agora, foi ano passado, né? Reconhecido. Passado foi 3. Enfim, então anterior. E aí, a gente cada vez mais coloca o forró em editais, então tem leis de incentivo, a gente tem todo um lado da cultura que está tentando usar essa premiação, esse reconhecimento do forró como patrimônio histórico e cultural, trazendo, porque isso foi uma luta da Paraíba e dos estados do Nordeste, o pessoal da música lá do Balaio Nordeste, associação, nível nacional, nível Brasília. E aí a gente quer trazer para o estado de São Paulo, para o estado A, B, C, D, F, G, H, porque aí você consegue promover nas leis locais incentivos obrigatórios por lei, porque quando você tem uma coisa que é patrimônio, você pode lutar para que ele tenha leis de incentivo, já que ele é patrimônio, que ele tenha leis de incentivo que deem incentivo monetário, grana, edital, premiação, enfim, tipos de forças, né, financeiras para ajudar o movimento. Eu tenho um sonho, a minha ideia, porque assim, o forró, para mim, ele é mágico. Não é só a questão da cultura brasileira e tal. Como eu te falei, passei aí nos últimos 2 anos atrás uma fase negra, um momento depressivo com a perca do meu pai, né? E tal. E eu tava muito mal. E aí, num dia desses, eu vou no forró, lá no Remeleixo até. Acho que fui fazer até uma aula. E depois peguei um baile lá no Remeleixo, no forró, na aula. E, cara, eu tava com a minha cabeça a mil e um monte de coisa. E, de repente, no dia, no forró, dançando assim, ó. Há muitos anos eu não conseguia desligar. E eu... Acho que umas 2 músicas eu não tava mais. Eu falei, cara, o que é isso?
que negócio é esse? Que é onde eu, né? E para mim isso foi fantástico, né? Foi uma das coisas que me ajudou. E aí o que eu pensei, né? Eu vejo hoje, assim, uma sociedade doente. Eu vejo hoje uma sociedade doente e não é assim, um pessimismo da minha parte, é os fatos. É um realismo. Se a gente olhar o número de farmácias que existem é uma loucura. Então, se há farmácia, há quem compra os remédios, né? Então, a gente vive uma sociedade hoje que está drogada, porque a farmácia vende droga, né? Então, é uma Drogaria. sociedade... drogaria. É uma droga legalizada, mas é droga. E aí, em 2018, o Brasil recebe o título de país mais ansioso do mundo. A ONU dá esse título pro Brasil, o país mais ansioso do mundo. Se você tá no Google lá, qual é o país mais ansioso do mundo? O Google vai te falar, Brasil é o país mais ansioso do mundo. O 5º país em depressão e o 1º da América Latina. Né? E aí é o seguinte, eu vejo que a música em si, ela tem uma influência em tudo. E a gente tem algumas músicas, não quero me ater a ritmo A, B ou C, B ou C, mas eu tô falando de letras... que são, algumas vezes, pejorativas, depressivas, né? Tipo, músicas do tipo que você foi traído, que você vai trair, que você vai afogar na bebida, que você vai... Né? Ou que só fala de futilidade. Ou que só fala de futilidade, de sensualidade, de promiscuidade. E aí é o seguinte, eu vejo uma juventude que não tem uma opção, e ela vai para uma desses dois lados e acaba se deprimindo também, se perdendo nisso. E eu vejo o forró como uma maneira de resgatar isso. Porque, cara, nada melhor do que um forró. Ele tem sensualidade, ele tem ritmo, ele tem... cara, você é melhor do que eu, sabe explicar. Tipo, eu vejo que se a gente tem... se a gente dá essa opção para essa geração agora... o que a gente viveu, porque marcou uma época, né? Não tem como, quem passou por onde a gente passou. Não tem tanto eu vivi ali, tipo, 2 anos, projeto Equilibrado, depois fui embora pra Curitiba, fiquei 19 anos. Mas aquilo Curitiba. fica, né? Como uma coisa ficou, forte. Tanto né? que lá em Curitiba eu tenho um espaço cultural lá, e lá eu coloquei forró lá no meu espaço então, cultural. Você fez o que os caras fizeram na gringa. Isso, Você foi pra outro lugar e levou a cultura consigo e implementou. E aí, assim, volto pra São Paulo e, cara, onde eu percebo que eu tô? Forró de novo. Porque isso fica, isso... Então eu imagino se a gente dá essa opção para essa geração agora, né, não é só isso, aquilo, mas tem essa opção de você ter um... Pô, eu acho que é uma riqueza tremenda a gente tentar resgatar nisso. Essa é uma das ideias que eu tenho com o meu espaço, né? Trazer essa galera para ver um outro horizonte. Essa ideia do abraço, para mim, é uma coisa muito forte, porque a gente vive numa sociedade que não abraça mais. Dependendo dos pais, né, da família que você teve, já nem abraçar, porque é uma questão pessoal ali da vergonha, enfim, do contexto que às vezes aqueles pais tiveram. E tem famílias que são mais afetuosas, que tem a coisa do abraço, né, da fisicalidade, do carinho, do afeto, disso aqui, né? Isso está perdendo cada vez mais. Cada vez mais as pessoas estão ficando mentais, celular, afastamento físico, porque agora está tudo cada vez mais virtual. Então, eu diria que o forró, ele está na contramão, é meio doloroso, de certa forma, porque ele está na contramão dos próprios acontecimentos históricos. Ele fala... O mundo está cada vez indo para o afastamento individual, as pessoas cada vez mais para o sim, eu só quero saber de mim mesmo e mais nada. E o forró fala assim, nós só funcionamos se for a 2. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que nesse lugar que a gente vai, ninguém está muito preocupado se você é do tom mais claro ou mais escuro, se você tem a chave do carro A, do carro B, se você nasceu em tal lugar, se o teu CEP é esse ou teu CEP é aquele, se você nasceu na cidade é essa ou aquela. Aí, levando isso para o contexto... Sua estética, ninguém está preocupado com sua estética. Baixo, alto, nada. E se você está num contexto internacional, se os nossos países já estiverem em guerra, e vivemos hoje várias guerras neste momento. Você vai num baile de forró na gringa, às vezes você encontra pessoas que estão dançando ali, assim, nessa viagem que você falou aí, nossa, aquela viagem e tal. E se você for analisar, os dois estão em países que já foram em guerra recente. E ali ninguém está pensando nisso, ninguém está querendo ir para lá para falar do assunto que nos põe em estresse. Ali é como se fosse um terreno neutro. Onde você tem um terreno neutro mundial hoje? Sim. É muito forte isso, cara. Não, isso em todas as variáveis, entende? Sim, não, em diversas variáveis. Isso que você falou, olha que interessante, é o seguinte, o que acontece? O ser humano, ele só existe na relação. Pois é. Não existe humanidade na individualidade. Pega um bebê humano, coloca ele num quarto,
deixa lá, fralda, mamadeira, dinheiro, bebida, tranca a porta e vai embora. Ele vira bicho, né? Ele morre. Porque ele não vai conseguir comer. É um bebê. Nasceu, você coloca ele no quarto e vai embora. Acaba. Ele vai durar quanto tempo? 3 meses? Nem isso. Menos. Não, morre. Por quê? Só vai existir humanidade na relação com outro humano. Só que cada vez mais esse sistema de relacionamento que era de comunicação, né? Que é as redes sociais, que é um sistema para comunicar, tá tornando as pessoas incomunicáveis, porque a gente tá achando que ter 10 mil amigos no Instagram É verdade, é verdade. E não real, né? É relacionamento de exclui, bloque, delete. É vidas editadas, né? Porque ali você põe filtro, ali você Diz que fez inventa, isso, que fez aquilo, que gosta disso, que gosta daquilo. isso. E aí e tá acabando os relacionamentos. E aí a gente teve um episódio muito interessante em 2020, porque em 2018 eu decido sair do sistema, parei de dar aula em universidade, saí do sistema religioso que eu participava e abro um espaço cultural. Em 2018. Só que o que você tá fazendo? O pessoal perguntava pra mim. Eu falei, não sei. Até então eu não sabia o que era, abrir um lugar. Como eu sou professor, eu sei fazer o quê? Dar aula. E montei alguns cursos e comecei a dar aula no meu lugar. E fiquei 2 anos e eu falava pra todo mundo falava, o que você tá fazendo? Eu falava, não sei o que eu tô fazendo. E o povo dava risada. E eu falava a verdade. Tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo. Por quê? Porque se eu souber o que eu tô fazendo, vai dar no que todo mundo já Vai fez. no previsto, né? É impossível querer fazer uma coisa diferente e fazer o que todo mundo já fez. Não tem como. Então eu falava, não sei, não sei, não sei. Até que em 2020 vem a pandemia, e aí meu espaço já estava bombando, vários cursos, eventos, aula de forró, aula de capoeira, evento de forró, fazia o forró no prédio, meu espaço lá em Curitiba foi num prédio, aí eu fazia o forró no prédio lá em Curitiba e tal. E aí é o seguinte, 2020 pandemia, fecha, tal, beleza, eu tô lá. E aí, de repente, quando eu percebo, né, aí os meninos iam estudar lá, porque o meu espaço é lá do lado da Federal, da Federal lá de Curitiba, do campus de tecnologia. E aí, quando eu percebo, tá os meninos estudando lá, uns trabalhando, um outro separou da mulher, tava morando lá, um outro, e eu falei, cara, esse negócio aqui é um hostel, um co-work, cara. Pensei assim, né? E aí, nisso, eu presto atenção parece que algo falou comigo, só presta atenção no vírus. Porque foi bem no auge da pandemia, não podia fechar, abrir nada, tudo fechado e tal. Cara, aí o vírus, algo invisível que ninguém vê, acontece lá do outro lado do mundo, na China, em poucos meses dominou o mundo. E onde está a força do vírus? Nas relações. Como a gente matava o vírus? Não se relacione. Puxa vida. Cara, como mata o vírus? Lockdown. Não se relacione, fique em casa, não se relacione, não fale. Põe a máscara, não fala. Tipo assim, então onde era a força do vírus? Nas relações. Entendeu? Aí eu falei, cara, já entendi, o meu espaço vai ser um ecossistema de relacionamento. Então a ideia é, tipo, o podcast, por exemplo. Se acabar a pandemia, né? Na época. Na época. Porque é o seguinte, o podcast, qual que é a linha? Não, a gente vai falar de tudo. É um ecossistema de relacionamento. A ideia do espaço é essa. Criar um ambiente para as pessoas se relacionarem, se conectar. Por quê? Porque com o advento da internet, a gente perdeu isso. Perdeu a questão das relações. Porque antigamente, você queria namorar, então você tinha o flerte, tinha que conquistar, tinha que passar um perfume, ensaiar o beijo no espelho, fazer toda aquela... cara, a mão suava, porque hoje não, hoje tem aplicativos que você só fica passando. É um cardápio praticamente. É um cardápio, você vai, clica, combina, marca, vai, namora, vai embora, acabou. E tipo... Mercadoria. Mercadoria, as relações acabaram. O contato é pouco, né? É o básico, né? E aí, assim, eu vejo que o forró ele tem uma grande probabilidade de resgatar isso. Porque é impossível você ter forró sem contato. Ele traz a humanidade das pessoas afora. Ele traz para fora o básico do ser humano, que é, primeiro, pensar em si mesmo, se colocar socialmente, brincar, conversar, dançar, trocar. Tem troca. Às vezes você vai para beber, para conversar, para ver música, para ficar lá de bobeira, ficar no ambiente, estar lá. Às vezes você nem vai dançar. E às vezes você vai dançar. Tem dias e dias ali, né? O forró, ele é eu falo que ele é uma espécie de um passaporte da alegria, sabe? Porque ele te dá várias possibilidades. Quem tá na fase viciada em dança, vai dançar do começo até o final. Quem dança um pouco, bebe, vê a música, conversa. Não fica ali só vendo a banda. Tá, beleza, mas você tá cercado de um ambiente que você sente uma certa proteção social. É diferente de você ir num ambiente, para uma mulher principalmente, que você se sente às vezes, que você sabe que você pode ser incomodada naquele ambiente. O forró, todo mundo que vai ao forró
depois dessa história do forró universitário, sabe que criou-se um tipo de ambiente onde as pessoas naturalmente impuseram um respeito ao ambiente. Diferente que as pessoas, às vezes, não... Tem gente que não fez esse clique, não percebeu que antes você tinha um estereótipo de forró, década de 60, 70, 80, onde associavam forró com a palavra risca-faca, que seria um ambiente onde as pessoas facilmente brigariam, teria baixaria, teria... Então, criou-se esse estereótipo ruim sobre o que seria o ambiente do forró. Era isso que eu imaginava quando me falava antigamente. Forró, eu já pensava nisso aí, risca-faca, os caras com se eu chamar uma mulher pra dançar e for a mulher do cara, o cara me enfia uma faca. A ideia que você tinha na cabeça era uma coisa assim extrema de possíveis violências, todas que você pode imaginar. A cabeça das pessoas era isso. Pós-universitário, já passaram 30 anos, cara. Muita gente não se atualizou ainda sobre isso, ainda acha que a ideia de forró é isso. E é o contrário, é exatamente o contrário. Muito respeito. O ambiente de forró é um ambiente onde as mulheres... Minha companheira, minha Iris, poderia falar melhor sobre isso, sobre esse assunto, que ela fez assim, tá cheio de machismos e questões ali, não é que não tenha. Não é que é o paraíso das... Não é, mentira. É um ambiente social é um micromundo do macromundo. Então tem multimachismo também. Mas não naquele extremo de que seria esse risca-faca que as pessoas imaginam que seria lá na década de 70 e não sei o quê. É um ambiente que houve um filtro ali no sentido social, que as pessoas se preocupam mais com essas questões e cada vez mais. Hoje já tem outras questões muito mais delicadas no meio de tudo isso, que as pessoas vão e cada vez mais tem mais respeito ainda. E que bom que é assim que tem que ser cada vez mais daqui para frente. As pessoas vão para um ambiente que eu quero me divertir, quero ficar bem. Mesmo que eu não faça nada lá, não sei, nem dança, nem beba, nem nada, que eu não faça nada que seria ir para o forró. Mas eu fico lá em pé, ou sentado e tô ouvindo música, tô achando o ambiente legal e ninguém tá me enchendo o saco. Esse é o forró. E antigamente você fala assim, putz, se eu for pro forró, mesmo que eu não dance, que eu não beba, que eu não nada, que eu não sei o quê, eu posso ser incomodada, uma mulher, né? Sim. Ou até um homem, sei lá o quê, por um outro cara que eu fui ao banheiro e ao passar por outro cara, esbarrou o ombro e pronto, o cara já sai na porrada, já virou uma coisa. Eu nunca vi briga em forró, Não, minto. Eu já vi muita, nessa época aí que bombou, que virou o forró universitário, virou essa... Porque era tanta gente... de quantidade. Que aí vinha e tanta gente que não estava ainda acostumada com esse contexto, que aí sim podia acontecer um atritozinho, mas mesmo assim... Mas entre, tipo, saía acho que eu nunca 0, a cada não sei quando, sabe assim, muito pontual. Não é o contexto normal de um forró, muito pelo contrário. Legal a gente deixar essa mensagem, que as pessoas... Porque você fala assim, forró, isso aqui é um podcast sobre forró, não vou nem ouvir. Nem me interessa, porque não tem nada lá que possa melhorar a minha vida enquanto ser humano. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se um dia você for pro forró, você pode passar a gostar de músicas brasileiras que você não gostava, pode começar a descobrir outros contextos que não é só Luiz Gonzaga Domingues, mas tudo que se relaciona com isso, Djavan, Caetano, Gil, etc, etc, etc. E pode começar a ver a dança como um lugar de relacionamento humano. Abraçar outra pessoa de uma forma muito natural... E assexuada, diferente das pessoas que pensam que o forró, num outro contexto, é só um lugar a dança forró para pegação. Então, o homem que não vai ao forró, que não é forrozeiro, que a gente chama de forrozeiro, né? Não é um forrozeiro. Eu vou no forró. Só eu posso for pegação. O cara de fora imagina isso. Ele vai descobrir que pode ser, eu posso me relacionar no forró, a pessoa pode ir no forró e encontrar alguém que vai ficar. Como qualquer outro ambiente adulto. Sim. Mas não necessariamente. Abraçar alguém no forró é abraçar alguém para se aproveitar da pessoa. Não, brother, nem vai então. Então nem vai, porque aí eu vou te falar, então nem vai. Porque você vai encontrar, pode ser que role uma química entre você e outra pessoa, e aí vocês vão para um lugar dessa viagem, e que isso pode virar um relacionamento, que vocês podem ir para algum lugar, etc. Pode, é um ambiente adulto, mas não vai com essa ideia na cabeça necessariamente. Vai de boa, vai na moral. Você pode fazer muitos amigos pro resto da sua vida, cara. Tem amigos que eu conheço do forró, que se conhecem há 10, 20, 30, que viu o filho nascer. Eu na gringa, hoje, se eu pegar meu celular aqui e começar a trocar ideia, eu tenho aonde ficar nas principais capitais do mundo sem pagar. Por quê? Porque eu fiz amigos lá fora, pelo forró. E esse cara, às vezes, nem tá indo mais no forró, essa mulher. E já casou, já virou de fase, já tenho 50, mas já virei grandes amigos meus. Então o forró ele te dá isso também, amizades verdadeiras pro resto da tua vida, porque você vai entendendo que você vai cada vez mais indo para um lugar que você vai indo sem máscara.
Você vai Sim. tirando máscara e vai ficando no lugar que você... Sabe, que você vai num ambiente social qualquer, não citando nenhum, esse e aquele, mas você vai lá e tá lá assim, né? Com o relógio tal, com a chave do Sim, você carro já é julgado tal, pelo seu com o estereótipo. sapato tal, com a roupa de marca, a mulher com a roupa com a bolsa cheia. Se não for, você já perdeu o ponto no Não, score. É o Tinder da balada. Já perdeu já o perdeu. ponto na balada, no social da balada. Porque um já não vai falar com você que você não tá com carro tal. E no forró, ninguém vai ficar com você, ou fazer amizade com você, ou não fazer amizade com você, tem o sim e o não, né? Pelo contexto A ou pelo não contexto. Então, não é porque eu tô de chinela havaiana que eu sou o legal. E não é porque eu tô com a chave de um carro da marca tarará que eu sou legal. Pode ser que eu esteja com a marca do carro tarará super legal e eu seja um bosta. Sim. E pode ser que eu esteja com a marca do carro mais legal, Tesla, e seja um cara super legal. Sim. Não tá associado uma coisa a outra, entendeu? Ninguém vai ficar te julgando por causa de religião. Depois, vai porque aquilo não me apetece ou me apetece. Aí é depois que eu te conheci. Sim. Mas, a princípio, eu não vou te julgar teoricamente. Tem um teoricamente aí, porque, né, muito pessoal. Mas, na média, por causa dessas variáveis. As pessoas vão lá, os senhores mais velhinhos, vai citar o seu Antônio, que é um querido que eu conheço lá, que é um senhor já de uns 70, 80 anos, ele vai lá, as meninas dançam com ele, todo mundo dança com ele conversa com a gente, a gente tem intimidade, conversa, eu vou lá, moro lá não sei aonde, vou lá, danço pra caramba, brinco, vou lá, volto pra minha profissão e tal, pra mim aqui era uma alegria, sofri um derrame, sofri não sei o quê, ele conta as histórias dele. É um exemplo que eu tô dando, né? Outra pessoa, encontrei uma menina no shopping uma vez. Aí eu fiquei olhando pra aquela pessoa lá com um cara bombado, de mão dada, com um cara mal bombado, mal fortão assim, eu não conheço o cara. E ela veio toda. Eu não reconheci a pessoa. Eu não reconheci. Eu olhei pra pessoa e falei, bom, ela tá dizendo meu nome. Ela, Evandro, que legal te ver, vem me abraçando. O cara assim, né? O cara mal fortão. Ficou me olhando de cima a baixo, eu pequenininho, 58 quilos. O cara ficou. Eu pesava menos, né? Hoje eu peso 58, né? Porque eu pesava 55, 4. Era só o. Ele ficou me olhando assim, eu falei, o cara vai me dar um soco ali, né? Mas Evandro, você não tá me reconhecendo, né? Tô vendo que você tá me olhando meio esquisito. Você tá com medo dele ou você não tá me reconhecendo? Ou as duas coisas. Eu falei, as duas coisas. Porque ele tá me olhando esquisito e eu não tô lembrando quem é você direito, desculpa. Eu sou fulana do forró, rapaz. Sei o quê? É que você não tá me reconhecendo que eu tô aqui no show toda montada, foi a palavra que as mulheres usam, toda montada, e você não tá me reconhecendo. Porque lá no forró eu vou com a sainha, com menos maquiagem, com um sapatinho rasteiro, eu não tô com essa preocupação estética. Aqui eu venho do meu trabalho, tô com meu namorado no shopping, então é outro contexto, eu tô aqui montado. Isso é o lugar que eu tô falando. Sim. E não tô dizendo que você entendeu de novo, isso não é um julgamento. Sim, sim. Mas tem lugares e lugares. E no forró as pessoas têm essa despreocupação em estar montado. E não é só o montado físico, é o montado dos tipos que a gente tem que vender para ser respeitados em alguns ambientes. Infelizmente, Sim, a gente sabe que sim, infelizmente sim. é assim. É né? assim, é Vou assim. vender uma coisa, se eu não tiver com carro, o cara nem me recebe. É isso aí. Você é vendedor, você sabe o que eu tô falando. Infelizmente é isso aí. Vou lá eu com meu jipinho, velho. O cara, mano, sai fora, não vou nem comprar teu produto. Nem te receber. Infelizmente é assim. Né? E assim, pra mim. O forró é o descanso desses. Sabe? Pra mim, uma das melhores terapias pra quem tá com depressão é o forró. Tem várias, né? Então, não é porque é só, mas assim. É uma das que você vai te Uma das relaxa, terapias é o forró. Se você nunca dançou, nunca fez aula, tá aqui, ó, o Evandro, entra nas redes sociais dele, vai fazer aula com ele. Esse cara é fera, a didática dele é impressionante. Não tô aqui com demagogia. E assim, é muito bom pra quem tá passando por um problema de depressão, síndrome do pânico, essas coisas. Talvez você vai achar, mas assim, poxa, eu não consigo sair de casa. Cara, dá uma ligada pro Evandro, ele vai lá na sua casa te dar aula. Bora. Negociamos, bora lá. Mas assim, ó, é muito bom. Eu tô te falando sério. Forró é algo que me ajudou. Tô te falando isso porque me ajudou e eu já conheci algumas pessoas que foram ajudadas nessa situação. Não, e não só, eu acho legal falar isso, né, que as pessoas têm esses dois lados, assim. Eu não danço forró, que era eu com 15 anos, né? Eu não danço nada e o forró, a dança, tá sendo um meio para eu socializar, etc, perder os meus medos, etc, etc. Lindo, maravilhoso, depressão, questões médicas, after, né, doenças, não sei o quê. Lindo, isso é um contexto muito forte. Mas não só acho legal enfatizar isso, também para pessoas que de repente estão super, não estão com nada disso, mas até já dançam, mas querem lapidar. Sim, perfeito. Que foi você, agora você já dança, mas você procura a gente para fazer uma aula particular. Hoje fizemos uma aula particular de forró hoje.
Não sei se podia falar, falei, desculpa. Falei. Mas ele já é do bailarino, já dança, já sabe o que é forró, já frequenta, já é viciado, já é picado pelo bichinho do forró. Mas quer lapidar, seja para a área que for, para giro, para jogo de perna, para um conforto na dança, uma coreografia para um caso, sei lá, um outro contexto que Sim. a pessoa já dança, mas quer dar uma lapidada. É um outro contexto também. Não, perfeito. E gringo, de novo falando, não é que eu falo inglês, que eu vejo a Netflix e entendo tudo, entendo mais ou menos. Mas eu me comunico já bem em inglês, eu consigo me virar muito bem. Então, os gringos vêm, teu amigo gringa, que chegou em São Paulo, tá de bobeira, que é um lugar da interação com a cultura brasileira, com o português, inclusive, que é a própria letra do forró, né? E que não é o estereótipo do Brasil, que é samba de exportação, carnaval, bossa nova, Carmen Miranda, sabe? Sim, na época de 70, mulata do Sargentelli, lembra que na década de 70? Criou-se esses estereótipos em cima do que é Brasil para os gringos. A gente traz um outro Brasil mais inclusivo, onde o gringo, ou não gringo, enfim, mas o cara que vem de fora e quer ver a nossa cultura, não vem para ver nossa cultura, vem para vivenciar nossa cultura. É muito diferente. Uma coisa é você vir e cruzar o braço, sentar numa cadeira e ficar vendo a banda do ritmo X tocando, do que é que seja exótico, do boi, qualquer, nem sem falar de nenhum estereótipo, mas tá. E eu vou embora e nossa, que lindo, exótico, maravilhoso, legal, e continuo minha vida, o gringo. Outra coisa é vir pra cá e aprender a trocar o peso, aprender a sentir o que é abraçar uma pessoa que você nunca viu na tua vida, aprender a trocar, aprender a começar a entender que o forró, que o Luiz Gonzaga, que o Dominguinhos, toca jazz, brother. O que ele toca é nível jazz. Ele é respeitado pelos jazzistas do mundo inteiro. Olha aí. O Dominguinhos é um monstro. Deus o tem. No sentido bom, né? No sentido de um poderoso da música mundial, respeitado por Gil, por todo mundo. Por quê? Porque o jeito que ele toca influenciou não só toda a MPB, todo mundo que veio depois, o próprio Gil, a própria Ramalho, os grandes aí, Bethânia, tudo isso foi influenciado por Dominguinhos, brother, também, né? Por a música e pela figura dele. Gravaram com ele, etc. Então isso traz um contexto de uma música mundial. O forró, pela própria maneira da síncopa do baião, dos ritmos, é uma música que o shot que facilmente brinca com o jazz, brinca com o reggae, brinca com outros ritmos, com a bossa, isso tudo se mistura facilmente musicalmente e, portanto, na dança também. É só uma questão de entender onde é o link, onde faz o clique e pronto. Onde deixa ficar amalgamado. Assim. Misturou tudo. Misturou. Nem à toa que tá no mundo inteiro o povo dançando forró. Na Coreia, eu já vi um vídeo, umas meninas da Coreia, 4 musicistas, meninas 20, não sei quantos anos, que tocam forró sem falar uma palavra de português. Cantam choro, forró, tocam forró, estão cantando Janaína, Bicho de Pé, não sei o que, as músicas do Brasil aqui, sem falar português, e já foram pro Festival de Forró do Japão do ano passado, desse ano. Foram atração do Festival de Forró do Japão, umas meninas da Coreia. Olha pra onde o forró tá indo, cara. Coreia do Seul. Olha a viagem. Não é lindo demais isso? Isso é fantástico. E forró Nova Zelândia tem forró. No outro lado do mundo, toda a Austrália, na Nova Zelândia, tem aulas de forró. Tem um góis lá, tem um brasileiro que mudou pra lá e que lá, apaixonado que era pelo forró, começou a criar um núcleo, criar um grupinho, foi crescendo. Só que hoje já tem festival, tem isso, tem aquilo, vai as bandas. Olha aí. Olha a mistureba que é o forró no mundo. Evandro, cara, por mim eu ficava o dia inteiro batendo papo também, aqui, mas a gente já tá findando aqui. Kevinho já quer ir embora comprar o leitinho da criança. Kevinho agora é pai, né, Kevinho? E para aquela câmera ali, Evandro, diga aí, Evandro, deixa uma mensagem pra galera que tá assistindo o podcast aí, que tá ouvindo a gente, deixa uma mensagem aí de luz pra galera. Olha, não é puxando a sardinha pro meu lado, mas é o contexto que eu vivo e é o contexto humano que eu tô acostumado, que eu posso dizer com convicção. Primeiro, dance. Se você tiver oportunidade, já dança outras danças, continue dançando. Se você não dança 2, que é dança de par, de dupla, de 2 pessoas se mexendo, uma dependendo do contrapeso do outro e se adaptando ao formato do sotaque corporal da outra pessoa. Isso é o forró, né? Tente isso, porque tem gente que às vezes dança outras danças que é dança sozinho, como eu fiz isso quando eu tinha 16 anos. É outro contexto. Então, quem nunca experimentou dançar um forró, outras dançar 2, brother, experimente. Você vai descobrir um universo de possibilidades tão rico, tão delicioso. E o forró, se você é uma pessoa que gosta de viajar ao mundo, por exemplo, entenda que esse forró não é mais aquele forró de 40 anos atrás. A gente está falando de um forró mundial.
no forró que está em todo o planeta. Ele está em praticamente todos os continentes, com grupos organizados, festivais, e dá para você, portanto, fazer uma teia mundial que troca. Então você pode, a gente chama de couchsurfing, que é o colchão, né, o sofá, uma troca lá de que você pode pegar o sofá de alguém e dormir lá, tem um termo que chama couchsurfing, né? Eu falo que é o forró couchsurfing. Você pode ter um sofá para dormir em qualquer lugar do planeta, se você fizer amizade e começar a conviver e a pegar intimidade, a pegar amizade com as pessoas do forró. Bem-vindo ao forró urbano. Esse forró que está no mundo inteiro aí. E começou, modéstia à parte, aqui em São Paulo com esse forró universitário. E aí desdobrou e está no mundo inteiro com 1000 sotaques corporais e culturas aí. É isso. Pô, legal, Evandro. Pessoal, então é isso aí, ó. Segue o Evandro lá nas redes sociais. A gente vai deixar depois aqui as redes sociais dele lá. Se não fez a aula com ele, faz. Se você já dança pra aprimorar, fantástico. Se você não dança pra aprender, fantástico. E aí, você viu aí, cara, forró no mundo inteiro. Inclusive, eu tô indo agora, vou passar o ano novo em Nova York. Eu vou procurar um forró lá. Será que a gente acha? Já te passo o contato do cara aí, ó, que faz festival aí, lá. Eu tava em Nova York exatamente em janeiro de 2019, no Festival de Forró de New York. Tem um olha aí, ó, então eu já vou pegar um forrozinho em Nova York. Pessoal, então é isso aí. Assistiu, curtiu, clica aí no negócio, dá link, manda pra galera que você gosta, que você não gosta. Se você não dança, vamos dançar. Tá aqui o Evandro, as redes sociais, segue ele lá. E até o próximo podcast. Valeu, um abraço. Grande abraço.